Luísa já identifique as pessoas que estão participando de cada estado e tudo, para a gente depois passar as informações para as demais conselheiras. Bom, relacionado ao nosso projeto, gente, é bom que todos saibam que nós estamos muito bem. Nosso relacionamento com o Sebrae Nacional está ótimo, tá? Ele está bem direto, assertivo. Nós estamos conseguindo fazer nossas entregas, nós praticamente estamos superando já a nossa meta de entrega, mas a gente sabe que é tantos eventos, tantas coisas maravilhosas que cada estado está fazendo, e às vezes na hora de concentrar isso tudo e fazer o relatório dessas entregas e evidências, a gente não tem tido o mesmo padrão ou mesma forma de evidenciar isso. Todos estiveram aqui em São Paulo e nós percebemos, né? Olha, tal estado fez 5 eventos, 17 reuniões. Aí alguma coordenadora falava, não, foram 25, não, foram X reuniões. Na verdade, nós atingimos aquilo, fizemos isso e fizemos aquilo outro. Por quê? Porque existem eventos que nós realizamos, existem eventos que nós co-realizamos, e existem eventos que a gente participa, né, em conjunto com outras entidades e faz com que a gente realmente esteja ativo no nosso estado. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só precisa entender que existem informações do projeto e existem informações de SEMEC. Informações do projeto é o que a gente se comprometeu a entregar, que é uma meta muito tranquila para todas as conselheiras levarem como primordial. Para vocês terem uma ideia, nós temos que ter, em média, 2 SEMECs por estado. Só isso. Se cada estado fizer seus 2, nós já vamos atender a meta do projeto. O que a gente precisa ter? Acompanhamento desses 2 SEMECs, exemplo, de forma recorrente. Aquele SEMEC existe uma programação anual e os consultores que foram contratados, eles consigam acompanhar, monitorar, fortalecer, tanto pela ajuda do consultor, como da conselheira, como dos parceiros locais. Ou seja, é como se fosse acompanhamento de uma agenda, para que aí sim as metas de atendimento vão ser mais fáceis, porque atendendo X pessoas em tal estado e etc. Ah, Olival, mas tem mais 40 eventos acontecendo no meu estado, eu quero trazer essas metas de atendimento. A gente pode até trazer essa meta de atendimento, mas nós não temos profissionais, tantos profissionais por vocês, para ajudar o estado de vocês a poder catalogar isso. Cada estado recebeu um consultor. Esse consultor ele não consegue navegar o estado todo para poder realizar todas as atividades. Então, quando a gente colocou como qual que é a nossa meta do projeto? X. Coloca uma meta exequível. Veja o plano de ação que você tem condições de fazer, que está dentro da governança da conselheira, dentro da governança do consultor. Aquilo já está ótimo. Se conseguir abrir 5, 10, 15, 20 SEMECs, está tudo bem. Isso só fortalece a gente conseguir colocar um projeto 2, o projeto 3, o projeto 4 e a gente ir crescendo. Então, o objetivo primordial da nossa reunião hoje é a gente fazer alguns alertas para que a gente construa relatórios consistentes, para que a gente evidencie verdadeiramente do jeito que o Sebrae quer e do jeito que as instruções normativas nos pedem. Para quem já é consultor do Sebrae Nacional há tempos, por exemplo, eu, o Márcio, vi aqui o pessoal do Rio Grande do Norte, que é a Rivânia, temos aí algumas que é do Maranhão, que é a Eulália, a Camila, que já trabalhou, já está habituado com o mecanismo, o Marcos, né, já está habituado com o mecanismo, a tecnicidade que os relatórios exigem. Então, por exemplo, fez uma reunião, qual o propósito da reunião? Depois da reunião, o que aconteceu depois? Então, assim, às vezes o menos é mais, né? Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho isso, porque agora a gente teve o primeiro ano que foi fantástico, nós conseguimos impressionar o Sebrae absurdamente,
tendo em vista que o Sebrae delas, que foi construído, hoje deve estar em todos os estados, talvez não com a mesma nomenclatura, demorou 4, 5 anos. A gente, no nosso primeiro ano de projeto, a gente já conseguiu 25 estados. É algo muito valioso. Eles, nossa, mas vocês já conseguiram pelo menos um núcleo, uma base para poder espacializar? Sim. E a gente é parte integrante do Sebrae porque a gente é capaz de nuclear. Essa é a nossa grande fortaleza. Nós conseguimos nuclear grupos de mulheres, homens, e associados e empresários dentro do nosso espaço físico. Então, isso favorece a entrada de parceiros de rede. Então, nós somos um parceiro estratégico e valemos muito por isso. Então, diante disso, a gente quer que a gente faça essa construção par e passo, entendendo que podemos fazer tudo, mas a gente só não pode perder os compromissos assumidos que nós mesmos colocamos no papel. Não foi a central, não foi a CACB que disse o que cada estado tem que fazer. Nós primeiro pedimos para que você fizesse um entendimento do seu estado, entender aonde estou, para saber se ali eu tenho condições, se eu tenho politicamente está favorável para iniciar um SEMEC, construir alicerces, procurar pessoas que pudessem apoiar, construir isso lá e depois ir acompanhando. Ponto. Nós não precisamos sair aí aprendendo, querendo fazer de tudo, porque vai faltar mão de obra, vai faltar pessoas, vai faltar condições disso. Esse é o processo para a gente fortalecer o projeto 2. Porque o projeto 1 veio meio que tinha a gente fez um Frankenstein, pegou carona, conseguiu manter um pouquinho, nem tinha consultoras para apoiar as conselheiras. Através de uma verba que estava rubricada em uma atividade, a gente pediu permissão que assim, olha, para a gente ter mais efetividade nesse projeto, a gente precisa ter um apoio, uma assessoria, um técnico associativista que pudesse disciplinar melhor essas informações para a gente lançar num projeto. E por isso veio os consultores. Se a gente conseguir fazer um pouquinho de cada, de forma ordenada, dentro das nossas metas, a gente comprova, cria autoridade e caminhamos arrumando aquelas falhas ou aquelas faltas de recursos para alguma situação que não foi prevista nesse projeto, porque ele foi alterado no meio do caminho. Então, era isso. Primeira mensagem é falar que nós estamos muito bem. E aqui a gente veio dar a segunda mensagem, que é assim, ninguém pode ficar para trás. Eu percebi muito na rede aqui o quanto que um consultor ajuda o outro, o quanto que um traz uma boa experiência, joga no grupo, aprende, ou seja, nós não somos concorrentes. Nós queremos que o sistema das mulheres empreendedoras se associem, criem fortalezas e cresçam, né? Gerem emprego e renda, que esse é o propósito das associações comerciais. Dando essa mensagem inicial, eu passo a palavra para o Márcio, que é o coordenador do projeto, vai ter algumas orientações, e ele dá o encaminhamento da reunião. Lembrando que a reunião está sendo gravada, nós vamos ficar para o final para dúvidas, e as pessoas podem assistir ela sequencial. Um abraço, um beijo em todos aí, e um 2024 maravilhoso para nós todos. Bom, boa tarde a todos, né? E a todas principalmente, né? É um bom ano para todos nós aí, que Deus conduz os nossos trabalhos aí. Bom, realmente da gente firmar o comprometimento, né? Cumprimento das metas, mas para isso a gente tem que realmente se firmar na parte técnica, tá? A gente costuma brincar que a Ariadne e o Orlando são os guardiões, né, do projeto. Então, eu realmente não tenho muito o que falar, depois eu vou matar as dúvidas aí no pessoal, eu já queria passar para a Ariadne e Orlando já para entrarem já, né, para que a gente consiga dar esse panorama do que é necessário. Então, eu queria saudar toda a equipe que está com a gente. Ariadne, por favor, vamos seguindo. Por favor. Só um minutinho. Márcio, o pessoal tá falando que seu áudio tá baixo. Você tá mudo agora. Tá bom? Pode ir, Ariadne. Obrigada. É só para dar um aviso para ele. Pode falar, Ariadne. Ah, tá ok. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para começar, já que temos que comprovar nossa participação nessa reunião, né, Olival? Evidências. Agora, nada de inferências, tudo com base em evidências, todo mundo no seu sorriso mais bonito, né?
Vamos para abrir tirar as aquela câmeras, foto né? aí e depois compartilhar, todo mundo colocar direitinho o horário. Vamos começar tudo com o pezinho direito, né? Pezinho direito, pezinho esquerdo, mãozinha direita, mãozinha esquerda, né? Então, quer tirar a foto aí? Tiramos. Vamos. Passou o Orlando aí? Passou. Entrou o Orlando? Entrou? Entrou? Então, foi. Posso compartilhar aqui a tela? Pode. Todos estão enxergando? Sim, ok, Ariadne. Sim. Sim? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que muitos já conhecem e algumas coisas que são novidade para alguns e outras para todos, tá? Então, a gente vai fazer um alinhamento da atuação, tá? Como é que a gente alinha? Disseminando conhecimento, compartilhando informações, tendo uma comunicação clara, sem ruídos, construindo relações transparentes, que é isso que o Olival está colocando, o Márcio colocou, né? Então, a gente pegar esses pontinhos que estão todos meio separados e dar mais coesão, né? A partir da clara identificação, isso vai possibilitar a clara identificação e compreensão do papel de cada um e o direcionamento dos esforços, o que dá realmente mais força ao trabalho que vai ser colocado, né? Ao direcionamento dos esforços para que se obtenha resultados. Vocês vão ouvir muito a gente falando isso. Não, o desempenho é baseado em duas palavras: esforços e resultados. Às vezes a gente tem pouco esforço, mas consegue muito resultado. Às vezes a gente tem muito esforço e não consegue resultado nenhum. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Ter o esforço e ter o resultado compatível com aquele esforço. Então, vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Nós temos 4 blocos de ações, né? O 1, que era reconhecer o terreno, fazer uma pesquisa e um estudo. O 2, que era a sensibilização dos dirigentes para que abrissem espaços para as mulheres nas associações comerciais e para que, na contrapartida, as mulheres se conscientizassem de que é importante que elas ocupem esse espaço. Então, não adianta o dirigente abrir espaço e as mulheres não ocuparem espaço. Não adianta as mulheres quererem ocupar o espaço, não, e Olival e Márcio, e os dirigentes não deixarem. Então, tem que ter um equilíbrio nisso. Então, a ação 2 era exatamente fazer esse afofar o terreno para que houvesse essa boa vontade das mulheres em participar e dos dirigentes em acolher essas mulheres que querem participar, mulheres empresárias e empreendedoras. Quando colocarem o relatório, coloquem as duas alternativas: empresárias, que são as mulheres que já têm CNPJ, me corrijam, Márcio e Olival, e empreendedoras, que são mulheres que estão abrindo seus negócios, pretendem abrir, né? E que estão nesse caminho. Então, o projeto desenvolve mulher empreendedora, mas, na verdade, ele contempla tanto a empreendedora quanto a empresária, tá? Então, quando a gente for falar ações para mulheres empresárias e empreendedoras, sempre. A gente sempre corrige no hack e acaba vindo hack no mês seguinte, faltando isso. Importante a gente assimilar. A gente já não está mais em época de corrigir hack. A gente está em época do hack chegar corrigido, né? Então, aqui a ação 3, que é o regar e cuidar para fortalecer, que é montar a rede, dar um adubo para esse terreno para que as ações consigam evoluir e atingir os resultados esperados. E a ação 4 são os frutos, né? Os atendimentos, os CEMECs sendo criados, sendo desenvolvidos, sendo fortalecidos. Por que que tem esses 3 verbos? Criar, desenvolver, fortalecer. Criar, onde foi mapeado lá no diagnóstico em que há uma boa vontade, uma necessidade, uma boa vontade em si, colocar um CEMEC naquele local. Desenvolver são CEMECs que já existem, mas que estão meio tropeçando, né? Precisando de uma ajudinha. Então, o consultor vai lá e diz: o que eu posso ajudar? Né?
e os SEMECs fortalecidos, SEMECs que já estão bombando, que estão andando sozinhos, que o SEMEC, a consultora ou o consultor vai lá e dizer, vocês precisam de ajuda? E se vocês fizessem tal coisa? É tipo botar uma cerejinha no bolo, né? Então, esses são os 3 verbos da atuação dos consultores nos estados, né? E da nossa aqui, da equipe de apoio à gestão, da equipe de consultoria técnica, da equipe de marketing, de todas as equipes envolvidas, é apoiar para que essas ações consigam ser realizadas da melhor forma possível e atingir os resultados e as metas que vocês colocaram nos planos de ação, né? Então, aqui, 2023, praticamente foi focado nessas duas macroações, né? Que eram reconhecer o terreno e plantar semente, sensibilizar. 2024 vai ser bombar a ação 3 e a ação 4, tá? É montar rede, é conseguir abrir SEMECs, como o Olival falou, atender as mulheres empresárias e empreendedoras, esse vai ser o nosso mão na massa, né? Então, nós voltamos ao nosso PDCA. Lembra que a gente fala sempre no PDCA? E o Sebrae sempre, eles amam o PDCA. Todo mundo que trabalha com o Sebrae sabe que o Sebrae adora o PDCA. Planeja, desenvolve, checa, acompanha e age ou para corrigir ou para padronizar. Então, o que nós vamos no planejamento? Definir meta e como isso vai ser realizado. Desenvolver. Ali fala em capacitar, mas a gente está falando de pessoas, o Orlando sempre falava na hora do plano de ação, quando a gente falou com todos os consultores, que o plano ele é orgânico, ou seja, ele está sempre em mudança, em aperfeiçoamento. E tem várias pessoas envolvidas. Essas pessoas envolvidas, né, são os terceiros, os atores envolvidos, são eles que vão dar o tom na execução dessas atividades. Então, nós precisamos sensibilizar todos para que venham para o nosso lado, para que vejam a importância desse projeto, mesmo ele sendo hoje pequeno, um embrião, mas ele tem condições de crescer e se tornar, assim, um outro empreender, né? Não sei, Olival, posso estar sendo, assim, muito, né? Otimista, não sei o quê, mas, assim, a gente pode ultrapassar o empreender, não vejo, eu acho que é um projeto, assim, fantástico, de outros países virem aqui ver um projeto que foca em desenvolver e ajudar mulheres empresárias e empreendedoras a ocuparem seus espaços, né? Então, assim, não vejo outro, assim, no Brasil, não vejo outro no mundo com essa perspectiva de desenvolvimento, né? Mas, assim, quem é que vai dar o tom? Somos nós. Né? Somos nós que vamos dar a velocidade de 50 km por hora ou somos nós que vamos dar a velocidade de 100, 150, 200 km por hora? Somos nós. Então, aqui no Desenvolver, vem sensibilizar as pessoas, todos os envolvidos, vem executar essas ações e coletar informações. Para quê? Para começar a comparar. Eu estou conseguindo atingir aquilo que foi previsto? Sim ou não? Né? Por que que não? Então eu tenho que tomar alguma atitude. Eu não posso chegar lá no fim do ano, eu não consegui atingir, eu não abri os SEMECs, eu não atingi, não atendi as mulheres. Não adianta, gente. É assim, essa semana, que problema aconteceu? Vamos resolver. É o que o Olival falou, não dá para esperar o fim do mês para dizer, eu não consegui atingir, não deu para fazer, não sei o quê. É agora, né? De ontem para hoje, de hoje para amanhã, né? Nem dá para esperar terminar o projeto para dizer, eu queria abrir um SEMEC em Muriqui, planejei, Murici, né? Muriqui, pode ser Muriqui, Muriqui, e não consegui. Se eu estou vendo que eu não vou conseguir, eu já vou partir para outro, tentar abrir SEMEC em outro município. Qual é o plano B? Todo consultor tem que ter seu plano B, seu plano C, seu plano D, né? Então, a gente tem que ter nossos planos para atingir a meta. É focar no esforço para atingir um resultado e atingir as metas definidas. E ter uma atuação ou para padronizar e compartilhar esse resultado, como o Olival colocou, né? Eu consegui fazer, gente, foi assim, foi assado, façam dessa forma que vocês vão conseguir cortar caminho. Então, é esse compartilhamento, disseminação, alinhamento que vai ajudar o projeto a alavancar a versão 2, a versão 3, a versão 4 e, quem sabe, lá 30 anos depois, continua o projeto rodando como Empreender tá, né? Então, nós temos o SEMEC nacional, nós temos os SEMECs estaduais, nós temos a gestão no SEMEC estadual, que ela é responsável pela articulação, pela sensibilização, pela mobilização, pela coordenação, pelo apoio, pela supervisão. Temos as conselheiras e coordenadoras que fazem praticamente a mesma coisa nos estados. Temos as equipes de apoio no nacional e consultoria técnica.
que fazem o apoio à gestão, o apoio à execução, o acompanhamento e monitoramento da execução e a proposição de ajustes. A gente fica ao todo tempo monitorando, né? E temos nos estados as consultorias técnico-associativistas que exatamente trabalham da mesma forma, né? Aqui, deixa eu tirar isso aqui que ficaram na frente. Então, elas fazem apoio ao Estado e municípios na execução, fazem o acompanhamento e monitoramento da execução e fazem proposição de ajustes. O que tem de importante aqui? A palavrinha técnico, né? Por quê? Porque se vocês são consultorias técnicas, vocês são uma extensão da consultoria técnica que dá o suporte para o nacional, vocês vão dar esse suporte nos estados, pro estado e para os municípios. Então, vocês são praticamente braços da consultoria técnica, né, nos estados. Vocês são pedacinhos nossos nos estados, né? O que a gente faz com vocês, vocês vão fazer com os municípios, vocês vão fazer aí com o geral, né? Então, é importante que vocês se conscientizem da responsabilidade que vocês têm a partir de agora. Já sabiam no ano passado, mas essa responsabilidade é maior a partir de agora. Então, nós tínhamos 2023, 2024, nós fizemos o diagnóstico, fizemos a estruturação do plano de ação. Praticamente, eu acho que só Santa Catarina está devendo no plano de ação, porque teve a enchente, o pessoal cancelou toda e qualquer reunião e só vai retomar no final de janeiro. Mas os outros estados todos já têm seu plano de ação. Agora nós vamos partir para a execução, monitoramento e avaliação das metas. Então, 2023 foi o ano de diagnóstico e da estruturação, e 2024 é o ano da execução. O Olival gosta de bater muito nisso, né? O Márcio também. É o ano da execução, tá? Ou seja, em 2023, a gente tateou o terreno, fez estudo, diagnóstico, reunião. Só que agora, nos nossos relatórios, a gente não pode mais botar reunião, porque o auditor perguntou, tá, e até quando esse povo vai ir fazendo reunião? Né? Agora, as reuniões têm que ser de operacionalização, de execução. Né? Não adianta mais colocar, a gente printou alguns hacks ali, desculpe, a gente como é que é? Descaracterizou, né? Mas printou lá para exemplo, assim, ficar a reunião, a leitura de material. Nós estamos em novembro, a consultoria foi contratada em junho e ainda está lendo material para entender o projeto. Não é mais época disso. Não dá mais. Né? Quem não entendeu o projeto até agora, não, né? Ou entende de uma vez, ou não tem como vai para frente sem fazer o plano de ação, sem entender o projeto. Então, aqui, 2023 foi tatear o terreno, eu não conheço, eu nunca trabalhei com o CEMEC, não sabia o que é CACB, não sabia o que é sistema. Normal, mesma coisa da gente. Mas a época de se informar e entender já passou, tá? Agora é a época da mão na massa. Execução, orientação, capacitação, avaliação, medidas de resolução, resolutividade. Então, no monitoramento e avaliação de metas, já falamos que desempenho tem a ver com os esforços, pegar várias mulheres separadas, é um exemplinho aqui, né? Várias mulheres separadas que não sabiam o que estavam fazendo, e o resultado, ou seja, juntar essas mulheres, dar um objetivo, uma meta, uma concretude, uma direção, uma rede, um CEMEC, né? Então, assim, é ter o esforço e ter o resultado. Não adianta, me matei e esse mesmo não consegui fazer nada. Então, não adiantou. Né? A gente tem que ter essas duas palavrinhas muito claras na nossa mente. Gente, a Ariadne e o Orlando falaram esforço e resultado. Nossa, meu esforço não está rendendo, então eu tenho que mudar. Como é que dizem mesmo, Orlando, aquele negócio? Se você quer um resultado diferente, fazendo tudo sempre a mesma coisa, você não vai conseguir. Né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. É aquilo que a gente falou naquela outra reunião que teve aqui em Brasília, né? Quando a gente tem um problema, a gente vai verificar. Se o nosso esforço não está conseguindo o resultado, a gente tem um problema. O que é o problema? A diferença entre o que a gente tem e o que a gente quer. Ou seja, a expectativa e a realidade. Ou seja, aqui a Caixa Econômica queria um ambiente, né, super aconchegante, técnico, confortável, e está ali 1.500 pessoas querendo entrar para fazer alguma coisa. Né? Então, tem um problema. Né? Então, a gente tem que ir atrás das razões que provocam esse resultado diferente para poder atuar nelas. E como é que a gente vai encontrar essas causas?
A mais fácil é realizar a técnica dos 5 porquês. A gente faz que nem criança. Mas por quê? Por que que aconteceu isso? "Ah, eu não estou conseguindo mobilizar as mulheres". Por quê? "Ah, porque a comunicação está deficiente, porque eu não tenho capacidade de articulação, preciso de alguém que me ajude, não tenho esse perfil". Alguma, entendeu? "Ah, eu não consegui mostrar qual é a importância desse trabalho". Aí vocês vão fazer esse por quê? Por que que isso acontece? Ah, por isso. Isso acontece por quê? Por isso. Isso acontece por quê? Por isso. Até chegar numa que tu não consegue mais. Ah, não tem mais porquê. Essa é a causa raiz, é a causa final. Quer falar alguma coisa? Eu falo demais, eu sufoco Orlando, né? Não, Mas- o projeto é de mulher, então quem tem que falar é a mulher. A gente ajuda a preparar, mas deixa ela falar. Então, assim, a gente tem que fazer essa coisa de criança mesmo. Ó, gente, eu não estou conseguindo mobilizar as mulheres. Por quê? Ah, porque. Às vezes, por exemplo, quando você faz por que que uma reunião deu errado? Porque as cadeiras estavam desconfortáveis, tinha muito ruído. Então, você conseguiu 3 respostas do porquê. Cada resposta dessa, você tem que conversar. Por que que tinha muito ruído? Porque tinha uma banda do colégio ensaiando do lado. Ou por que que estava desconfortável? Porque as cadeiras não eram confortáveis, porque a temperatura estava quente. Então, se você, no primeiro nível por que você perguntar, se tiver várias respostas que causaram aquele problema, você vai pegar cada uma delas e continuar fazendo os porquês. Por que que ela não deu certo? As pessoas discutiram, porque não foi planejada, porque a pauta não foi distribuída com antecedência, porque os assuntos eram diferentes. Então, assim, tu começa a receber e vai anotando, vai anotando, vai anotando, e depois começa, que nem o Orlando falou, anotar esses porquês para começar. A gente fala nas espinhas, né, de peixe, a quebrar cada uma delas. Ah, então se a pauta não foi distribuída antes, na próxima eu tenho que distribuir a pauta antes. Ah, o tempo foi mal planejado, na próxima eu tenho que planejar melhor o tempo. Ah, não sei, não convidei as pessoas antes, na próxima eu tenho que ter mais antecedência. Então, assim, a gente começa a cortar esses espinhos, quebrar esses espinhos para melhorar a nossa atuação. E como é que a gente vai ajustar? A gente falou da técnica dos porquês, né? Para encontrar a raiz. A gente vai ajustar fazendo um plano de melhoria que nada mais é do que aquele nosso planinho de ação com um outro formato, uma outra roupinha, né? Que é o que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, quando isso vai fazer, quanto isso vai custar em termos de investimento, e onde vai ser feito, que às vezes essa do onde a gente não precisa colocar, tira fora essa coluna, né? E a gente lembra muito, né, que quando a gente for descobrir causas, problemas, a gente tem que ver o que está dentro da nossa governabilidade, que a gente pode agir para corrigir, o que está fora da nossa governabilidade, que a gente pode minimizar, capacitando, orientando, e o que está fora da nossa governabilidade, que a gente não tem gestão sobre, que aí ou é pactuar, né, conversar, Exato. fazer um encaminhamento, sensibilizar. Então, é isso que é importante, são os cuidados no nosso plano de melhoria. A gente sabe que a gente está lidando num ambiente que é político, né? É um ambiente diferente, então é importante que a gente tenha esse cuidado para não melindrar, não ferir, né? Qualquer, não gerar como é que é? Um incidente diplomático, né? Então é importante que a Gera gente... ruído. Ruídos, isso. Aqui, Então o fala um pouquinho... Ariadne, volta um pouquinho nessa da governabilidade. Eu queria só enfatizar novamente aqui, gente, porque a Ariadne, ela sempre usa a seguinte metáfora, né? Ela disse o seguinte: a gente desenhou uma trilha, um caminho para ir para o norte, para o nordeste, para o sul, para o leste, para o oeste, qualquer um dos pontos que seja. Mas ele não é um trilho que você está amarrado. Existe a possibilidade assim, olha, eu pensei em abrir 2 CEMECs para cá, mas agora houve uma mudança de um presidente, houve uma alteração da coordenadora, houve uma desistência, mudou a gestão A, B, C. Isso tá dentro do processo natural a qual todos nós estamos inseridos. O que nós pregamos dentro das associações comerciais é a alternância de poder. Então, é muito natural ter um presidente novo, entrar uma nova coordenadora, às vezes aquela coordenadora assumiu, aconteceu um problema particular, ela precisou sair e vice-versa. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente faz um plano de ação, a gente fala assim, olha, eu vou caminhar para cá.
Se percebe que aquele plano, que é o que vocês têm que estar no bolso, ele precisa ser alterado por algum motivo A, B, C, é nesse momento que se faz. Então, o plano não é uma coisa que você escreveu hoje e ele não possa ser alterado. Porque o que a gente precisa entregar são metas de atendimento. Pode atender com A, com B, com C. Então, a gente vai procurar quem? Como está dizendo aqui, pactuar com aqueles conselhos que estão mais plausíveis a poder encarar aquele plano de ação, combinar com os russos, né? Porque a gente precisa combinar, não só isso, tem que ter os consultores com o propósito de apresentar, a gente envolver as nossas conselheiras para explicar para elas no sentido de que a gente está aqui para ajudar, que é importante a gente construir o que é possível e tudo que é extra, a gente colocar como uma atuação. A gente não pode esquecer de atender o mínimo do que se foi planejado dentro de um projeto nacional. E, obviamente, gente, nós estamos num processo onde a maioria das coordenadoras, elas não são a presidente das associações comerciais, a qual elas estão inseridas. E muitas vezes, obviamente, todas são voluntárias. Então, olha a dificuldade de se construir um evento, um atendimento, sem ter essa pactuação local. Então, a gente sabe das dificuldades, todos temos desafios, alguns estados mais, outros menos, mas a gente vai precisar fazer o quê? Essa leitura com mais simplicidade. Às vezes a gente complica querendo construir o mundo. Se a gente entrar dentro de um processo racional do que é possível entregar, todo mundo entrega com sobra. Eu garanto isso para vocês, porque a gente já chegou num número maior do que a gente previu. Então, a gente já temos muita certeza que a gente só precisa ter essa análise de forma mais recorrente. Desculpa, Ariadne. Não, tá ok, é exatamente isso. É importante, alguns consultores começam a colocar no hack, oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria é sobre o seu trabalho, o que você ainda tem para melhorar na sua atuação em relação à atuação naquele estado. Aí coloca lá, precisa de verba para viagem, verba para deslocamento. Não tem verba, gente, não tem verba para deslocamento, não tem verba para capacitação. A verba que tinha, que o Olival falou no início, ela foi direcionada para contratar os consultores. Então, assim, foi solicitado ao Sebrae trocar a ação, que era atendimento, pela ação contratação de consultorias nos estados, para poder ajudar a fofar essa terra que estava tão árida ali, né, do dia a dia, calejada das coisas que acontecem e acabam desmotivando, foram contratados os consultores, e a verba está para isso. Então, assim, não adianta colocar lá no hack, a gente pede, não coloque mais isso, aí no outro hack vem. Oportunidade de melhoria. Sugere-se ter verba para deslocamento. Não vai ter, nessa rodada não tem. Então, tirem isso do hack, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre consultoria. Quais são as formas de atuação? Nós temos carteira assinada, né, esses mensais, e consultoria, pessoa física ou pessoa jurídica. Quem já é consultor, assim, há tempão, e consultor do Sebrae, está vendo isso aqui, é o inicialzinho, mas tem gente que está começando na consultoria agora e é importante que a gente faça esse alinhamento, tá? Então, assim, tem uma relação de emprego, tem o salário mensal, tem benefício, subordinação, tem uma segurança, uma estabilidade financeira e uma remuneração líquida menor. É isso aí, o pessoal com carteira Com assinada. carteira assinada. Nas consultorias, nós temos uma relação de prestação de serviços. Ou seja, temos uma remuneração variável, um contrato que é por produto, por demanda, por serviço ou por hora, temos uma rotina de trabalho flexível, uma remuneração líquida maior, né? Os impostos são menores, dependendo da modalidade de empresa e etc., né? E nós temos ônus e bônus, né? O cara com CTPS, ele entra às 8, sai às 18, né? Não tem a flexibilidade que nós temos como consultoria. Você está em casa, vai ali, faz um cafezinho. Hoje eu não vou trabalhar, mas eu vou dobrar amanhã. Não sei o quê. Temos essa flexibilidade, desde que a gente entregue o que nos foi demandado, o que temos no nosso contrato, o que temos no termo de referência, né? Tem o ônus e o bônus. As consultorias por produto, demanda, serviço, elas entregam produtos, né? Um exemplo, TR25, ele tem 6 produtos. Tem um produto que é uma proposta de conteúdo, tem um produto que é uma versão final do conteúdo e tem 4 reuniões de instrutoria.
É isso que o consultor vai fazer. Ele foi contratado para fazer isso, ele vai fazer isso e ele vai embora. Tchau, fiz meu trabalho. As consultorias por horas mensais, elas vão mandar todo mês um relatório de prestação de contas da atuação dela. O RAC é exatamente isso, relatório de atividade de consultoria. Muita gente acha que o RAC é para pagamento, também é um instrumento de pagamento junto com a nota fiscal, mas o RAC é para acompanhamento da execução e da atuação, para ver se a execução e a atuação estão alinhados com o contrato, com o termo de referência e com o que foi estabelecido no plano de ação, tá? Então, aqui temos o TR 026, né? Temos outras consultorias por hora em outros lugares, mas vamos falar das consultorias dos estados. O TR 026, que fala os consultores SEMEX. Tem relatório em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e vai continuar tendo, porque é o relatório mensal. Tem relatórios trimestrais. E tem os relatórios trimestrais, que foram assentados com o SEBRAE, né, que são relatórios mais de resultado, né? Então, assim, são relatórios a cada 3 meses. O primeiro que a gente fez todo 2023, então alguns não eram trimestrais, eram quase de 6 meses, mas, assim, para mostrar o que foi feito naquele período. Inclusive, o pessoal de marketing usa isso para depois colocar nas ações, nas apresentações, então é importante ter esse cuidado. Os relatórios trimestrais têm que focar em resultado, não tanto em esforço. Ah, fiz reunião. Sim, e daí? O que aconteceu dessa reunião? Que nem o Olival falou no início. O e daí? O que aconteceu a partir disso? Quantos SEMECs abriram? Quantas mulheres já aumentaram ali no SEMECs? Quantos atendimentos já foram gerados? Assim, o concreto, tá? E aí vem a comprovação de atuação. As consultorias por produto são os documentos técnicos. O que é um produto de uma consultoria? É um documento técnico, uma análise, um manual, um relatório, uma descrição, uma capacitação, uma instrutoria. Aí é variado o cardápio, né? Só que o resultado entregue ele deve ser compatível com o valor estipulado e de acordo com os requisitos estabelecidos no contrato e no TR. Então, assim, uma consultoria contratada por produto, demanda ou serviço, ela vai elaborar um manual, ela vai elaborar um conteúdo, ela vai fazer uma instrutoria, ela vai fazer uma capacitação, foi contratada para isso, terminou, obrigado, foi paga, e depois pode ser contratada novamente, ou não. Terminou, você paga, vai depender do cliente ele aceitar aquele produto. Isso, da análise do produto. Análise do produto. Se o produto não está adequado ao que foi solicitado, o cliente vai pedir, não, eu quero que modifique isso, isso e isso. Vai Quero refazer. que abranja esses aspectos, que vão estar alinhados com o termo de referência e com o contrato. Vai refazer quantas vezes for necessário, né? Ou vai cancelar o contrato com a justificativa de que a consultoria não teve a capacidade técnica de executar aquela demanda, o que não é muito bom. E temos os produtos contínuos, né, que são as horas mensais, os RACs, que são as atividades por período estabelecido, apoio à gestão, apoio a SEMECs UFs, elaboração de relatórios relativos a essa atuação. Aí, na verdade, printei esse que eu achei bem interessante, né? Nós temos os ônus e o bônus. Uma consultoria perguntou, uma dúvida, até quando nós vamos trabalhar em dezembro? Quando serão nossas férias? Aí a gente botou, na verdade, consultoria não tem recesso, né? Não tem férias, tem limite de horas mensais, né? Se tu executou, eu quero tirar 3 dias essa semana, eu consigo gerar o resultado que eu preciso? Consigo ficar uma semana fora sem demanda, ou eu posso ficar atendendo essas demandas online? Eu posso viajar para a praia, então, e fico fazendo esse atendimento, ou então vou ficar off, vou jogar meu telefone fora e não quero contato com ninguém. Eu posso me dar esse luxo, né? Eu consigo fazer, né, a roda girar, e ninguém sentir falta de mim com os resultados acontecendo nessa minha semana fora? Ótimo! Posso tirar essa semana, posso tirar 15 dias, 10 dias, é exatamente esse o nosso bônus, né? Só que assim, não tem assim, gente, vai ter 15 dias de recesso. Não existe isso, nós temos horas mensais. Quem conseguiu fechar só 100 horas, fechou. Quem não conseguiu fechar só 100 horas, vai fechar 60, vai fechar 50, e vai mandar um relatório desse número de horas, tá? Então, assim, esse é o nosso bônus. Então, quais são as bases da nossa atuação, né? Em horas mensais. Nos colocamos porque nós também somos por hora.
Nós temos um termo de referência que foi elaborado lá atrás, que a nossa empresa participou de um processo seletivo, foi aprovada, teve que comprovar documentos, etc., assinou um contrato e agora tem um plano de ação para executar. Vocês têm o plano de ação de vocês, nós temos os nossos aqui. Então, assim, todo mundo tem plano de ação para 2024. Então, a gente tem que fazer esse alinhamento no nosso relatório, prestar contas do que a gente foi contratado para fazer, do que tinha lá no TR, do que tem no nosso contrato e do que tem no nosso plano de ação. Aí nós temos a compreensão correta das demandas de acordo com o TR e o contrato. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que ter clareza no que a gente lê ali, né? A gente fala muito na questão das pessoas lerem, mas lerem de uma forma muito superficial. Então, assim, a gente vê muito isso vamos dar um exemplo bem comumzinho, nessas solenidades oficiais em que falam assim: atenção, todos em pé. Vamos ouvir o hino. Aí tem os que lá gritam, ouvir o do Ipiranga. Começa a cantar. Se o cara convidou para ouvir, é para ouvir. É para ficar em silêncio. Se o cara convidou para cantar, é para cantar. Então, a gente tem que ter o ouvido, né, para entender o contexto. Então, assim, tem que ter uma interpretação clara e coerente. E aí vem os 4 níveis de leitura, a gente colocou aqui, quem quiser se aprofundar, é um autor aqui que ele fala que são 4 tipos de leitura. A elementar, que ele é bem superficial, a inspecional, que a gente vai ali para ver o que aquilo ali está pedindo mesmo, a analítica, que a gente assimila, se apropria, e a sintópica, que é a gente conseguir entregar o que estão nos pedindo, né? O Orlando fala muito da servidão dos verbos, ou seja, nós fomos contratados para identificar, descrever, nós fomos contratados para definir, classificar, ou ilustrar e interpretar. São degraus de complexidade, né? Até chegar ao julgar, o propor. Lá está escrito no PDCA que a gente vai propor melhorias. Então, nós temos no nosso TR, nós temos no nosso contrato, proposição de melhorias. Então, a gente tem o topo lá da escadinha dos verbos. Então, tem um exemplo aqui, né? Relatar. Relatar é fazer um relatório como se fosse um boletim de ocorrência na delegacia. Aconteceu desse jeito, desse jeito, desse jeito, sem emitir juízo de valor. Tinham tantas pessoas, o previsto eram tantas, não sei o quê, as atividades executadas foram essas, essas, essas e essas. Agora, se vão descrever. Ah, foi um evento dinâmico, mobilizante, de sensibilização, etc. Vamos analisar. O evento não estava tão bom, ele foi proposto de um jeito, mas aconteceu de outro, e aí nós vamos propor, sugere-se para os próximos, tal coisa. Então, são níveis de atuação, e é importante que a gente tenha essa clareza. E aí vem a nossa comprovação da atuação. Horas mensais. Nós temos o TR, temos o contrato, fizemos o diagnóstico, fizemos o plano de ação, estamos na execução das ações, né? Aí o que o Olival falou, o diagnóstico, ele continua aberto. Ah, eu agora quero fazer mais um pouco, mais aprofundado. Não deu certo no município tal que tinha visto que ia dar. Eu posso fazer de outro município? Pode. É exatamente isso, é uma trilha, né? Você já sabe onde é que o diagnóstico está, você já sabe como fazer o diagnóstico. Então, assim, dá para fazer uma complementação. Plano de ação. Plano de ação, a maioria é versão 1, novembro 2023, dezembro de 2023. Ah, mas eu quero mudar o município, me deu um problema lá, eu quero mudar 1 município, 2 municípios, 3 municípios, eu quero incluir município. Faz a V2 do plano de ação, que vai ser de janeiro de 2024, ou a V3, lá de março de 2024. O que não pode, o que não se sugere, é uma versão por mês. Aí vai ter 12 versões do plano de ação. Aí isso não é legal, né? Mas o plano de ação ele pode ser exatamente aperfeiçoado, modificado, mas é importante que tenha esse controle da V2, V3, V4 e qual é o mês da alteração e publicar para a gestão e publicar no grupo do Estado para que todos tenham conhecimento de que o plano foi alterado. E o relatório de atividades é a comprovação desses resultados, da realização dos resultados decorrentes da execução das atribuições, tanto previstas no TR no contrato, quanto das atividades previstas no plano de ação. E é uma base da documentação junto com a nota fiscal para a realização do serviço, pagamento do serviço prestado, né?
Essa é a segunda finalidade do hack. A gente, quando olhar o nosso hack, o relatório que a gente fez, a gente tem que olhar. Eu estou realmente fazendo o que está previsto no TR, no contrato? Eu estou seguindo o meu plano? Eu estou conseguindo demonstrar o que eu fiz? Por isso que a gente pede que seja colocado fotos com a linha de tempo, que você possa acompanhar o que foi feito. Mais uma forma de comprovação do que foi feito. Por isso que nos atendimentos a gente pede que tenha uma lista de presença. Por isso que nos atendimentos a gente pede que tenha uma avaliação. Uma avaliação não de como estava o ambiente do evento, mas da praticabilidade daquilo que foi apresentado, da importância daquilo, da utilidade que aquilo vai ter. Porque isso aí é uma forma de se comprovar A execução. a execução. Não só pela foto, mas também pelo pronunciamento das pessoas que participaram. Vocês sabem que quem não recebeu esse informativo aqui de como funciona o fluxo de análise, ainda tem consultor que manda para a consultoria técnica direto e sabe que não é assim que funciona, vai para o e-mail do gestão, depois do e-mail, o pessoal da gestão, a equipe de apoio à gestão faz as suas análises, porque eles são o ponto focal dos estados, eles vão fazer a primeira avaliação, a primeira verificação, é o primeiro filtro, né? E aí depois eles vão mandar para a gente, porque bem como o Olival colocou, o nosso trabalho no Sebrae por 9 anos, né, não é menos, 5 anos, no Sebrae Nacional foi exatamente isso, dentro do Sebrae ser o filtro para ver os projetos que eram executados, o que estava adequado, o que não estava adequado, o que era coerente, o que não era coerente. Então é o que a gente está fazendo aqui, é o que vocês vão fazer nos estados, com os planos dos municípios, com os relatórios de execução, com as fotos que receberem. Então vocês têm que fazer uma verificação da adequação do que estão recebendo. E aqui, quando a gente recebe hack, a equipe de apoio à gestão recebe, ela que faz a primeira avaliação e depois ela manda para a gente. Né? Por que não vem direto para a gente? Porque a equipe de apoio à gestão ele tem que acompanhar o que cada estado está fazendo. É o ponto focal. É o ponto focal, a responsabilidade dele. Para ele, é o primeiro ponto que vai identificar a dificuldade que o estado está tendo. É o apoio, é a bengala que o Estado tem para um apoio que ela precise. A nossa parte, a gente vai ver isso também, mas vamos ver também o alinhamento com o plano de ação, com o TR e com o contrato. Tá? Então, por isso são visões diferentes. Né? Então, assim, vamos pedir encarecidamente que o título do primeiro arquivo mandado para a gestão seja assim, hack, estado tal, mês tal, consultor tal. Porque assim, não adianta mandar hack perdido, porque a gente recebe de 30 consultorias. Então, assim, é muita coisa. Então, se vocês não mandarem com a identificação correta, corre o risco do e-mail ser mandado ou arquivado, ou mandado para o lugar errado, entendeu? Para a pessoa errada. Então, assim, façam com cuidado. O título do primeiro arquivo é hack da UF tal, mês tal, ano tal, consultor tal, tá? Depois, o título do e-mail, assim, aqui é do arquivo só do arquivo, para vocês identificarem o hack. No e-mail é hack do estado tal, mês tal, ano tal, consultor tal. E é importante que cada documento seja mandado no e-mail ou por WhatsApp. As demandas separadas. Separado por demanda. Que às vezes você recebe hack, relatório trimestral, plano de ação. Aí fica até difícil para você arquivar isso aí para identificar. A gente tem pastas para colocar. E vem um e-mail com segue em anexo hack, relatório trimestral, plano de ação e linha do tempo, que é do consultor Gilmar. Aí a gente não consegue arquivar aquilo e corre o risco de se perder. Então, assim, mandem as demandas separadas. Hack é uma coisa, plano de ação é outra coisa, relatório trimestral é outra coisa, demandas da equipe de apoio de gestão é outra coisa, demandas do consultor Gilmar, que faz as reuniões online com vocês, é outra coisa. Então, assim, como é que é? Identifiquem claramente e mandem separadamente, tá? E o título do segundo... E isso ajuda a gente do gestão também.
Ah, sim, com Isso também ajuda a certeza. gente, pelo mesmo motivo. Então, O assim, Márcio, quando vai encaminhar os pagamentos, ele já é, chega ali, ó, eu não recebi o RAC de SP. Estão todos os estados aqui, mas não vi SP. Cadê SP? Aí vai todo mundo, cadê SP? E SP ficou perdido lá no meio porque não estava, entendeu? Estou dando um exemplo, não estou dizendo que a SP tenha isso, é só... Então, assim, é importante. Ah, ficou junto com o trimestral, foi arquivado. Aconteceu isso, não é, Nicole? Aconteceu. O relatório trimestral veio junto com o RAC, sim, a gente arquivou no RAC e não viu o trimestral. Teve outro que veio o trimestral, segue em anexo trimestral e RAC. A gente só olhou o trimestral, arquivou no trimestral, e aí veio a consultora, porque nem não sei o quê, porque eu mandei o RAC, não sei o quê. Cadê o RAC? Cadê o RAC? Cadê o RAC? Achamos o RAC arquivado no trimestral. Então, assim, nos ajudem, sim. né? Se vocês querem que a gente ajude, nos ajudem. A gente precisa que vocês nos ajudem. Quando a Tá? gente, quando a gente fala em gestão de conhecimento, um dos aspectos primordiais não é só a veracidade, a clareza, a objetividade e a possibilidade de recuperabilidade no mais curto prazo. A pior coisa que tem, onde é que está teu documento? Fica todo mundo como louco procurando. Para onde é que foi? A gente fica, cadê Nicole? Nicole, não, mas eu mandei para ti, não, mas eu não achei, não sei o que. Aí vai achar, tá lá na pasta dos trimestrais, tá lá na pasta do plano de ação. Não mandem junto, tá? E importante, e-mails por demanda separados. Isso aqui está em revisão, né, Nicole? Porque a gente vai ter que colocar ali algumas outras coisas, colocar esses títulos. É importante a gente fazer um. Ficou muito legal isso aqui, a gente manda até como modelo para de informativo, né? Mas é A importante gente revisar. atualiza, Já vai a para a tua gente atualiza. agendinha aí, tá bom? Com base Pode nisso aqui deixar. tudo, já vai lá para a E tua também agenda. com o novo prazo para a entrada, Novo prazo, pra entrada dos relatórios. novo hack que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Novo hack não, é o mesmo hack, só com duas coisinhas diferentes, tá? Então, aqui nos hacks, aqui, ó, quando colocar, outras ações relacionadas, quais são essas outras? A gente precisa agora especificar. O auditor, a gente não está do lado do auditor para explicar para ele. Ele pega um hack lá. Executar outras ações. Aí vai perguntar, mas que ações? Que ações são essas? Para que foram executadas? Qual o resultado? Entendeu? E reunião com os municípios. Que municípios? Não sei o que, dos eventos, realização de evento. Que eventos? É aquilo que o Olival falou. Tem que especificar no miudinho, tá? A realização de instruções. Para quem? Reunião com liderança dos municípios. Que municípios? Aí, relatório. Gente, hack sem o cabeçalho. A gente está recebendo. Dezembro de 2023, a gente recebendo hack fora do modelo. A pessoa pegou uma folha em branco e foi lá e fez um relatório. Gente, o que é isso? Não, não explica. Né? Ali também, reunião com 9 horas. Aí depois o consultor vem e explica: não, essa atividade não era de 9 horas, é porque são 3 reuniões juntas. Então tem que colocar realização de 3 reuniões, cada uma com 3 horas, num total de 9 horas. O consultor, o auditor não está, a gente não está do lado do auditor para explicar. E tem que dizer a reunião, de que se tratava a reunião, de que estava sendo tratado. Reunião para quê? Para conversar, jogar a conversa fora, para fazer um planejamento, para sensibilizar. Aí depois esse hack aqui foi de dezembro, atuação e reunião com a presidente para conhecimento do SEMEC. Isso aqui vem sendo repetido desde o primeiro hack dessa consultoria, que foi lá em agosto. Então nós estamos em dezembro e ainda está conhecendo o SEMEC, ainda está estudando, não é mais cabível, né? Então a gente tem que ter coerência nas coisas que colocar, porque o auditor ele está ali, ele é frio e calculista, ele só vê o que está no papel. Não sei o quê, eu tive que tinha lá, elaborar um relatório para o Sebrae, porque o Sebrae tinha ajudado uma verba lá para o Liberdade para Empreender. Aí botou lá 12 horas. Aí, não, um relatório com quantas páginas? 3 páginas, 12 horas, levou 4 horas para fazer cada página? Não. Aí fomos falar com o consultor explicou. Não, elaborou o relatório, mandou para avaliação, depois veio para ajuste, depois foi de novo, depois pediram para fazer uma avaliação, pediram para depoimento de empresária, teve que ir atrás das empresárias. Então, assim, aí tu tem que especificar para que o auditor entenda que naquela atividade foram usadas 12 horas. Estou falando da auditoria, não estou explicando. Tá bom? Aqui. Elaboração de um organograma, 8 horas para elaborar um organograma. Né? O auditor pergunta, gente, 8 horas para elaborar um organograma? Tem que ter coerência do que a gente está fazendo, que produto está entregando, quanto tempo levou para fazer isso. Tá? Deixa eu ver o que mais alguns exemplos aqui.
As fotos estão bem em cima. Aí depois aqui, estudo de materiais e apêndices e modelos recebidos. Desde julho vinha fazendo isso, nós estamos em dezembro, ainda está estudando modelos, relatórios e apêndices, não tem mais tempo para estudar. Agora é ação, mão na massa, né? Atuação. Gente, não usem a palavra participação. Não usem, não usem, não usem, não usem. A gente vem arrumando em todos os hacks, mas assim, não vai arrumar mais, tá? É atuação, tá? Ah, não, mas eu fui lá e eu achei que participação. Atuação. Um consultor vai numa reunião com um objetivo. Ele foi lá para coletar informações, ele foi lá para. Vocês foram no Liberdade para Empreender, não foram para ficar sentado lá no Zap, não foram para ficar vendo se o ambiente era bom, foram lá para coletar subsídios, para ver como é que é o Liberdade para Empreender, como é que é a mobilização de empresárias, como é que faz um evento desse porte. Para quê? Para levar subsídios para o Estado, para fazer um evento igual no Estado. Então, tudo tem que ter um objetivo. Se foi por ir, não vá, tá? Não vá. Se não tem finalidade na ida, não vá. Se não tem finalidade naquele evento, naquela reunião, não vá. É a atuação, tá? A atuação, com um objetivo. Deslocamento, não tem verba para deslocamento. O Sebrae não paga deslocamento, tá? Não paga. Então, assim, não adianta colocar deslocamento. Ah, eu levei 3 horas para ir para o evento e mais 3 horas para voltar do evento. Não paga, tá? Não tem verba. Construção de documentos. Botar assim, a elaboração de documentos. Nós temos o manual de criação, desenvolvimento e fortalecimento do CEMEX. Tem, quantos modelos tem lá? 30 modelos. 30 modelos de regimento, ata, convite, e-mail, não sei das quantas. Então, assim, já foi paga uma consultoria para elaborar esses modelos. O Sebrae não paga 2 vezes pelo mesmo produto. Então, não vai pagar para construir uma coisa que já existe. Então, peguem o manual, leiam o manual, vejam os exemplos que tem lá, os modelos que tem lá, adaptem esses modelos para a necessidade de vocês, mas não coloquem construção, criação, porque o Sebrae não vai pagar, tá? Se a CB não vai pagar, o Sebrae não vai pagar. Nos planos de ação, a gente pegou um modelinho aqui. Vejam o plano de ação que a gente recebeu. Olha, as tabelas estavam desconfiguradas, o título lá no pé da página, sem cabeçalho nas páginas, assim, sabe? A gente, quando recebe uma coisa dessa, a gente fica pensando de que forma o consultor fez. Parece que ele fez tão com pressa, assim, tipo, mais para cumprir tabela, né, para entregar de uma vez. Assim, a gente sabe que a vida de consultor é corrida, a gente tem muita demanda, tem nossa vida particular, saúde, não sei o quê, mas é importante a gente ter esse cuidado com o que a gente entrega, tá? É muito importante, né? Tabelas desformatadas, tipo de fontes diferentes, marcadores diferentes, a continuidade da ação na outra página quebrada, então quem lê não consegue entender se aquela ação da onde ela começou, como é que ela continua, sem número de páginas, espaçamentos de linhas diferentes. Sinceramente, assim, não vamos entregar mais um trabalho desse jeito. Vamos ter cuidado com o que a gente entrega. Olha só como é que é a diferença, né, do que vem e do que deveria ser no modelo, né? Todas as tabelas com seu cabeçalho, tudo juntinho, as ações. Quem lê consegue entender que aquela ação vai ser realizada com X responsáveis, no prazo X, vai ter um investimento X e qual é o status, tá? Aí a gente fala um pouco sobre impressões, né? Os serviços que nós prestamos, os produtos que nós entregamos, eles são como digitais, né? Eles espelham as nossas competências, ou seja, aquele chá, né? Os nossos conhecimentos, nossas habilidades e nossas atitudes. E eles nos fazem ser reconhecidos positiva ou negativamente, né? Então, é importante a gente ter um cuidado com o que a gente entrega. A gente costuma dizer que tem 3 coisas na vida que não voltam atrás, né? É a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E a gente ainda coloca o trabalho entregue, porque não volta atrás, né? Depois que foi entregue, está entregue. E aí assim, o que vai ser avaliado, o que vai ser avaliado a nossa competência como consultoria. Porque, assim,
Marcos, eu não conheço Marcos, não é Marcos? Não conheço Marcos, não conheço a Nicole, nem nunca vi a Nicole, né, Nicole? Nos vemos assim, online. Eu não sei, ela é competente, não é competente? Eu vou avaliar se ela é competente ou não pelo que ela entrega. Infelizmente é isso. Pela participação dela nas reuniões, pelos produtos que ela entrega, pelos relatórios que ela entrega, pelo jeito que ela escreve, é o que a gente avalia, né? Então, assim, tenham cuidado com o que vocês mandam, tenham cuidado com o que vocês entregam. Nós temos esse cuidado. Eu faço, o Orlando revisa, o Orlando faz, eu reviso, e mesmo assim ainda passa. Ah, uma tabela ficou desformatada, e passou um erro de português, não sei o quê. Tá mal escrita essa frase. A gente fala isso, e tem que ter esse cuidado. Dei para a esposa, dei para o marido, dei para os filhos lerem, e a gente dá para o nosso sobrinho de 12 anos, ele faz a revisão para nós, para poder... E faz revisão de português muito bem feita. Fazem, então, assim, porque a gente tem, é o nosso espelho, o que a gente está entregando. O nosso trabalho entregue tem que ser impecável. A palavra que Ariadne e Orlando buscam é que diga, o nosso trabalho deles é impecável, gente, é impecável. É um e-mail de 3 linhas, mas é impecável. É isso que a consultoria tem que buscar. Não é o elogio, não é de ser impecável. Como sempre, o trabalho de vocês está impecável. É isso. Você entregar um trabalho como você gostaria de receber. Sim. Então, a gente Posso fazer uma contribuição rapidinha? fale. Por exemplo, isso faz muito sentido quando por exemplo, a gente vai consumir um serviço na rua, né? Se a gente está lá e a gente está querendo escolher um restaurante na praça de alimentação, aí a gente vem num restaurante que a comida está bagunçada, as mesas estão desorganizadas. Vamos lá. A comida ela não está estragada, tudo bem, mas está desorganizado, está despadronizado. Você vê que tem coisas faltando fora do lugar, isso te passa uma impressão. Agora, quando você chega no restaurante, do lado, às vezes, que você vê que as mesas estão limpas, que as informações estão claras, que a comida está bem apresentável e você consegue, inclusive, e aquilo te atrai mais, inclusive você sente mais segurança naquilo. Os relatórios têm que Espelhar evidenciar a isso. mesma coisa, exatamente, a qualidade e a confiança das informações que estão colocadas lá, pela forma como elas são apresentadas. É como se fosse a vitrine do seu restaurante, entendeu? Mais ou Exatamente. menos isso. A vitrine do seu trabalho. Obrigada, Nicole. E nós temos as competências do consultor, que a gente fala o chá, né? Muitos já conhecem isso, chovendo molhado. Que é o chá é o quê? O C de conhecimentos, ou seja, o que a gente sabe, a teoria, as habilidades, que é o saber fazer, ou seja, a prática, e o querer fazer, que são as atitudes. Ou seja, vamos dar um exemplinho bem básico. Eu sei a receita de como fazer arroz de core salteado, mas eu não sei fazer arroz. Ou então, eu sei a receita, eu sei fazer arroz, mas eu gosto ou não, ou quero ou não fazer arroz. É uma atitude, né? Então, assim, eu tenho que espelhar meus conhecimentos, minhas habilidades e minhas atitudes naquilo que eu entrego. E aí, ainda no gosto ou não, quero ou não, tem aquele que faz só para constar, que é aquele arroz assim, meio palito lá, aquele arroz para passar, versus o melhor e mais saboroso arroz do mundo. E isso a gente sabe, porque a gente já deve ter comido um arroz que fez assim, uau, né? Um simples arroz, mas foi aquele arroz uau, né? Então, assim, é importante o nosso trabalho ser uau, não aquele trabalho meio para constar, né? Por quê? Porque nós estamos sendo avaliados por aquilo que a gente entrega. Então, é zelo, cuidado, tanto com o conteúdo quanto com o formato. Não adianta também entregar, letras douradas, papéis dourados, e o conteúdo também não ser aquilo, né? Então, assim, o mínimo da BNT, padronização da fonte, a mesma fonte, o mesmo tamanho, a numeração, a página, cabeçalho nas tabelas. Sumário, se for um produto, né? Produtos têm que ter sumário, produtos têm que ter capa, né? Mesmo que a Ariadne é um rascunho, a gente jamais manda rascunho sem sumário, sem capa, sem nada. Eles pensam assim, nossa, até o rascunho deles é desse jeito, gente, o que é isso? Entendeu? É isso que vocês têm que buscar, né? É o que é isso, gente? Positivo, né? Então, tem a mesma qualidade, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Ou seja, entregar aquelas folhas soltas lá, escritas à mão, o meia-boca, ou o impecável, né? Independentemente do contratante, da demanda, da remuneração, do tempo disponível.
A gente sabe que não tem, assim, ninguém está com horas, né, sobrando para ficar sem fazer nada, mas assim, a gente gerenciar as demandas de uma forma. Então, a gente fala até de um trabalho que a gente foi contratado para fazer numa pizzaria, né? Uma pizzaria muito simples, numa Rabalde aqui de Brasília, né? Quem não conhece Brasília, assim, uma cidade bem satélite, bem lá na ponta do satélite. E era uma dona muito simples, ela não tinha quase escolaridade. E aí todo mundo dizia, mas vocês vão fazer mapeamento de processo. A gente foi fazer mapeamento de processo, só que para mapear processo, primeiro a gente teve que ensinar a gestão para ela, para mostrar para ela o que era o mapeamento de processo dentro da gestão. E aí disseram, mas vocês vão fazer fluxo em Visio? Nossa, gente, o que é isso? Fizemos o fluxo em Visio, ela mandou enquadrar o fluxo em Visio, emoldurou, né? Porque foi a primeira vez que ela entendeu o processo dela, tá? De uma forma coerente. Ela mandou enquadrar lá, mandou emoldurar e botou na parede. Né? Foi a primeira na parede vez. da oficina de trabalho deles. Exatamente. Então, assim, a gente deu o nosso melhor, independente do lugar, independente do valor, independente da demanda, a gente fez o nosso melhor. Claro que não fez assim, um mapeamento super profundo, mas fez o mapeamento que ela precisava. É isso que é importante. E aqui, hoje, a gente pode estar, a gente pensa assim, hoje eu estou aqui na vitrine, é só um projeto, é um projeto pequeno, não sei o quê, é um projeto lá das mulheres, empreendedoras, empresárias. Hoje eu estou num cantinho da vitrine, mas amanhã, quem sabe, a gente vai ter a V2, a V3, a V4, a V5, a V6. Será que eu vou estar no cantinho? Será que não vão botar mais consultores? Eu não posso ser o consultor mais antigo que vai coordenar essa equipe? Será que não vai aparecer uma outra demanda? Um estudo? Não sei. A gestão do projeto fala, precisa fazer um segundo estudo. A gente podia pegar alguém interno. Quem que a gente pode pegar? Vocês acham que como é que vai ser essa avaliação ali, né? Quem vai ser indicado? Exatamente as pessoas que entregarem os melhores trabalhos, que entregarem seus melhores produtos, que entregarem o seu melhor, né? Então, assim, as oportunidades, elas existirão, seja nos projetos Mulher Desenvolve Mulher Empreendedora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto outros projetos no mercado. A gente dizer que trabalhou num projeto desse, né? É currículo, gente, é currículo. Né? É currículo. E ter uma declaração, né? O Olival disse que vai ter, na Olival, a declaração lá no final, né? De que trabalhou no projeto e né? Entregou a contento todas as demandas. Gente, isso é currículo, isso é atestado de capacidade técnica, isso conta ponto no mercado. As oportunidades, né, a indicação de aproveitamento de oportunidades, nós da consultoria técnica, nós temos uma avaliação de desempenho. Todos os consultores passam pela nossa. A gente não compartilhou com a gestão, não compartilhou com o pessoal da equipe de apoio, mas nós temos ali. A gente avalia a assiduidade. Aquele consultor, quantas vezes foi nas reuniões que foram marcadas no mês? Pontualidade. Ele entrega os hacks no prazo? Não entrega, ele, ela, né? Porque senão parece que está só falando do Marcos, né, Marcos? Responsabilidade, entrega a contento, organização, como é que é? Porque quando tu entrega um trabalho todo desformatado, tu mostra que a tua organização mental ela é desformatada também. Então, assim, a gente tem que mostrar que a gente está arrumando uma iniciativa, né? A consultoria viu que estava dando um problema, já pegou o telefone, já mandou um zap, está acontecendo isso, 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 o que tu acha que eu tenho que fazer? Eu estou pensando em fazer assim, assado, né? E tem consultorias que fazem exatamente isso, vira o problema, já começa a pontuar e dar sugestão, e é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer e é isso que a gente precisa. E aí estamos finalizando com as mudanças 2024. O RAC, né, no campo execução do trabalho, vão ser colocados ali, além das atividades previstas no TR contrato, a descrição das atividades executadas no mês. Vocês têm um instrumento riquíssimo para colocar no RAC de vocês. Se foi previsto lá, fazer eventos, fazer articulações, coloquem no RAC de vocês, dentro daquelas macroações, ser responsável nas unidades da federação pela criação, não sei o quê. Embaixo coloca realização de articulação, realização de apoio a atendimentos e etc. Mas a gente tem que estar alinhado. Muitas consultorias já tomaram essa iniciativa, já estão fazendo isso, né? Já estão pontuando no RAC ações, atividades do plano de ação. Nós já parabenizamos, né, pela iniciativa e esperamos que os demais façam esse cruzamento nos RACs.
né? E que o Olival muito fala, e a gente sempre adotou esse critério. A gente está com o nosso RAC aberto. Veio a demanda, a gente já coloca lá no RAC, porque não adianta esperar no fim do mês. Eu vou sentar para fazer o RAC. Gente, o que eu fiz esse mês? Nossa, eu não consigo lembrar. Nossa, eu não sei o quê. Não, vão fazendo aos poucos, tá? Já vão anotando que vai montando o RAC, quando chegar na época de mandar, ele praticamente já está feito, né? No campo resumo da atuação, ele é novo, tá? Vai ter um quantitativo de CMEX criados, o quantitativo de CMEX desenvolvidos e o quantitativo de CMEX fortalecidos e de mulheres empresárias empreendedoras atendidas no mês e no acumulado, tá bom? Porque a gente vai precisar dessa informação para passar para o Sebrae, né? A Fabiola vai dizer, Márcio, me dá aí um parcial. O Olival, a presidente vai ligar para o Olival, Olival, me dá um parcial aí. Onde é que vai buscar essa informação? No RAC de vocês, tá? Tem desenvolvido e em desenvolvimento. E desenvolvidos e aqui, quando a gente fala em desenvolvido ou em desenvolvimento, o Orlando bem colocou aqui, tá? Desenvolvido, em desenvolvimento, nesse status. Então, nós temos aqui 2 campos novos em verde, tá? Esse é o novo modelo de RAC, depois a Nicole e o pessoal do apoio à gestão vai receber isso para passar para vocês, tá? E vem aqui esse acumulado aí. E a partir de janeiro, o campo para assinatura ele vai ser só do consultor, tá? Porque vai ser tudo online, já é tudo online, e está aquele campo sempre à direita, né, de quem olha, com o responsável pelo projeto. Vocês devem lembrar, né? Então a gente vai tirar aquele campo e vai ficar só a assinatura do consultor. E o RAC, o envio continua sendo entre o dia 20 e 25. 25, gente, é o prazo final. Por quê? Porque tem um fluxo a ser rodado de avaliação pela equipe de gestão, de apoio à gestão, pela avaliação da equipe técnica, o retorno para emissão da nota, a realização dos ajustes, a emissão da nota, a consultoria técnica recebe, confere tudo, manda para o Márcio para fazer o pagamento. Então, assim, tem que ter esse tempo hábil para poder fazer o pagamento dentro do prazo que a CACB colocou, tá? Então, assim, lembra daquela palavrinha lá na avaliação da desempenho do consultor? Pontualidade. Vamos prezar pela pontualidade. E é uma coisa interessante, são sempre as mesmas pessoas que entregam atrasado, né? O RAC, os produtos, o trimestral, o plano de ação, são sempre as mesmas consultorias. A Nicole está rindo, né, Nicole? Sempre as mesmas, né? A Nicole manda assim, Ariadne, quais são as que estão atrasadas aí? Eu falo, sempre as mesmas do mês passado, né? Então, assim, gente, não vamos entrar no rol das mesmas. É porque a Nós gente não se queremos... conversa muitas vezes só para confirmar, fala, ué, mas espera, quando a gente faz uma conferência aqui do lado do gestão, a gente tem um acompanhamento de quem está mandando, que data foi pedida a nota fiscal, que data que a gente recebeu e mandou para correção. Enfim, a gente tem um pouco desse acompanhamento para justamente a gente tentar não deixar ninguém para trás. Só que, eventualmente, a gente fazendo essa cara crachá, a gente vê, ué, peraí, tá faltando o relatório de alguém e tal, aí primeiro, antes de cobrar para a pessoa, a gente cobra esse acompanhamento que a Ariadne Orlando também tem. Então, a gente se conversa. Às vezes, a gente fala, cadê o... Meu Deus, da fulana tá aí? Já chegou ou não chegou? Aí a gente vai lá e cobra vocês. Então, é exatamente isso que a gente está pedindo, né? E quando mandam fora do prazo, quem manda fora do prazo acaba prejudicando os colegas, porque quando manda fora do prazo, a gente podia estar fazendo uma outra coisa de apoio aos estados que estão precisando, aí tem que ir lá analisar RAC que chega depois, plano de ação que chega depois, né? Claro que tem os com justificativa, né? Esses não tem problema, porque tem alguma coisa que aconteceu que impediu de ser colocado, mas assim, quem não tem justificativa, gente, vamos cumprir o prazo. Tá? Porque vocês acabam prejudicando, é que nem o Olival falou, né? Todo mundo se ajuda. Se um não ajuda, prejudica, né? E uma coisa muito importante, nós vamos colocar as horas por linha, atividade por linha e horas por linha. Ser responsável técnica, essa é a atividade que está lá no TR. Abaixo, o que eu fiz em relação a isso? Eu realizei contato telefônico, fiz esclarecimento de dúvidas, apresentação de formulários, solicitação de modelos, etc. Né? E as horas
as respectivas horas. Uma linha para cada atividade. Não vai mais passar RAC desse jeito. Não, tá? Não vai passar. Não, vai ser assim, tá? É o modelo original. A gente vinha, não, porque eles são novos, então não sei o quê, porque não tem experiência. Agora está todo mundo com experiência, está todo mundo no mesmo nível. Então, assim, uma linha para cada atividade e com as suas respectivas horas. Um grupo de linhas para cada atividade, cada ideia numa linha. Cada ação, cada atividade numa linha, tá? Não tem mais isso de ser responsável, botar planejamento, empreender, atuação, não sei o quê. Não pode mais. Deixa eu dar só uma luz aqui para o pessoal do sim, não, o que fazer, e agora, tal, só para desmistificar um pouquinho, gente. O que a Ariadne está dizendo é o seguinte, imagine um evento como Liberdade para Empreender, né, que muitos de vocês viram. Ele é um evento que acontece uma vez por ano, mas ele acontece, para organizar um evento desse, quantas reuniões foram necessárias serem executadas com o fornecedor, com palestrantes, com a diretoria, com os patrocinadores, com as pessoas envolvidas, são N reuniões que vão acontecer. Então, isso serve como uma forma de evidenciar isso ao longo do tempo. Então, o que acontece? Às vezes, para realizar um evento no final do mês ou no mês subsequente, ou daqui a 2 meses, 3 meses, já começaram a acontecer discussões nesse mês, que vão colaborar para que aquela situação aconteça. Assim, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, ninguém precisa mudar nada da forma como está trabalhando, apenas a gente ter um pouquinho um pouquinho mais de cuidado por exemplo, eu vou iniciar minha semana, segunda-feira. O que eu vou fazer nessa semana? Se eu liguei para a Isabel para combinar uma pauta, o que nós vamos fazer e etc e tal, imediatamente eu já vou tirar um print disso, eu já vou dizer aquilo, já vou colocar no meu rascunho, que eu fiquei meia hora, da meia hora com a Isabel, já desdobrou meia hora, 40 minutos, 30, que eu tive que falar com A, com B, com C, com a conselheira B, C, D, com o presidente e tal e tudo. Olha quantas atividades que vão sobrar horas até para você poder justificar e que é uma forma de trabalho. É diferente quando, por exemplo, aconteceu o evento, 2 horas. Não existe um evento de 72 horas. Existem 72 horas que levaram para construir aquele evento. Esse é um exemplo, tá? Então, assim, é nesse sentido que a gente precisa fazer o seguinte, quando alguém questionar por que 12 horas, então, é a forma como você escreve, como você materializa isso. E se alguém tiver dúvida, você tem lá os prints. Eu fiz ligações, 15 ligações. Dou print disso, ponho num PowerPoint meu. Eu tive que mandar 15 e-mails. Dou print daquilo, mostrando o trabalho que dá para localizar cada pessoa, para convidar. Ou seja, existem ações que nós fazemos e nós não computamos. E levam horas. Né? E quando a Ariadne menciona isso, faz todo esse arcabouço de informações, eu citei aqui no início que nós temos consultores aqui que já trabalham aqui, que prestam serviço diretamente para o Sebrae Nacional, para os Sebrais estaduais. E vocês sabem o grau de exigência que os Sebrais fazem quando é linha direta com o consultor. A cobrança é bem maior, a cobrança ela é extremamente evidenciada, porém, a hora que o Sebrae paga direto para isso, às vezes chega a 100, 200 e tantos reais por hora, porque há um grau de exigência. E o que eu estou achando importante nesse treinamento, talvez muitos de vocês nem precisem dessa estratificação, detalhamento como a Ariadne, mas tentem pegar o seguinte, nós estamos tendo a oportunidade de quem não tem, aprender como fazer, porque quando vocês pegarem esse atestado de capacidade técnica, nosso aqui, com mais outras experiências que vocês já vão estar prontos para prestar serviço não só para a CACB, não só para a federação daí, mas para o seu Sebrae local, participar do edital e trabalhar com essa profundidade que lhe é exigido. Para quando você falar o seguinte, eu sou consultor nacional do Sebrae, em quais áreas? Associativismo, desenvolvimento territorial,
arranjos produtivos locais, políticas públicas aplicadas à micro e pequena empresa. Você está entendendo? Então, assim, existe a capacidade técnica para você operar nas suas áreas do conhecimento. E também tem um outro detalhe aí. Nós sabemos que cada um tem uma formação. Cada um foi requisitado porque é ouro em pó. Tem a importância principal para nós, que é o reconhecimento da sua conselheira, é a indicação do presidente da federação. Houve uma carta convite com 3 pessoas que foram escolhidas, dentre elas você foi a escolhida, você desempenha muito bem o principal, que é o bom relacionamento dentro de quem te contratou. Agora a gente precisa ver quais são as habilidades de cada um e completar. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas quando a gente faz uma reunião dessa, a gente é obrigado a dissertar sobre vários temas que para muitos está muito tranquilo, é até redundante falar, mas a gente ter essa oportunidade. Na dúvida, pergunte no seu grupo estadual. Na dúvida, não fique sem resposta. Não faça, não encaminhe o relatório sem saber. E combine. Então, a única diferença para o ano passado é que a gente pediu os relatórios no final do mês. Agora, o que nós vamos fazer? Segunda-feira. Chega segunda-feira. Vocês, o que eu vou fazer durante a semana? Conversa com o seu ponto focal, conversa com a sua coordenadora, conversa com o seu presidente, participa do evento A, participa do evento V, mas assim, vai catalogando. Nós temos CEMEX que vão ter eventos todo mês, nós temos CEMEX que não são CEMEX, que outro nome, que vão ter eventos a cada 3 meses, tá tudo bem. Ninguém está exigindo uma agenda enorme de trabalho, porque primeiro que nós somos poucos, gente. Nós não temos condições de acompanhar um estado inteiro. Lembra que eu falei que o projeto ele é um embrião? Se ele é um embrião, nós temos que fazer o pouco, bem feito, e dentro da escala que a gente tem, nós vamos ter CEMEX que nós vamos conseguir monitorar de perto, nós vamos ter CEMEX que nós vamos nos apoiar das informações que os CEMEX nos passam, e temos CEMEX que estão bem distantes, que a gente nem conseguiu ainda chegar neles pela distância, pela lógica, pela dificuldade. Porque hoje os instrumentos que nós estamos usando são o quê? Uma videoconferência, o telefone. Não é verdade? Não tem como a gente estar em todos os lugares, em todos os eventos, em todas as reuniões. Mas hoje nós temos alguns recursos que abreviam isso. Videoconferência, e-mail, WhatsApp, grupos, que é o que a gente está colocando aqui. Então, assim, quando a gente coloca não vamos aceitar, é porque assim, já começa a fazer, já começa a viabilizar, já começa a construir, já faz o bate-volta do relatório da primeira semana. Porque assim, quando você olha que você fez uma atividade A, B, C, D em várias horas, assim, toda semana um pouquinho de hora, você vai chegar nas suas horas. Vai ter mês que vai estar muita atividade, muitas horas. Outro mês, um pouco menos. Então, por isso que é importante plantar meses de organização, planejamento e meses que tem o evento. Tá bom? Desculpa, Ariadne. Não, é bem colocado. Então, é esse campo que é novo, né? Que vem os quantitativos de CEMECs, criados, desenvolvidos, fortalecidos e mulheres atendidas. Lembrando que, para a criação de CEMEC, é o registro ata da primeira reunião, que é chamada reunião de fundação, que tem um modelo já disponibilizado, mas depois todo esse material que a gente está falando, nós vamos fazer um kit, vamos colocar para a equipe de apoio e ela vai distribuir organizadamente isso para todos, tá? Não se preocupe, não precisa ficar pedindo, porque a gente está organizando isso para mandar para vocês, tá? E também os atendimentos, tem a lista de presença, fotos, no RAC as fotos tem que ter legenda, é importante colocar foto, assim, uma foto do geral, uma foto do consultor atuando, uma foto do CEMEC já em execução, lá em atividade. É importante porque as fotos fazem essa comprovação. É o que o Olival falou. Né? Fez atendimento, fez ligação, eu printo lá, quando a gente faz atendimento, apoio aos estados, eu printo lá no meu WhatsApp todas as ligações que foram feitas para falar sobre plano de ação. Está lá um print. 20, 30 ligações na semana, né?
Aquilo eu não vou printar uma por uma e botar 20 cópias, 20 prints. Não, eu pego lá em chamadas, tem todos os prints. Coloco lá, comprovou que eu fiz esse apoio. Então, é importante que a gente comprove. Se eu coloquei lá em cima que eu prestei apoio, lá embaixo eu tenho que botar alguma coisa que comprove eu prestando esse apoio. Ou um print de uma reunião, um print da tela da reunião online, alguma coisa que comprove aquilo, tá bom? Então, não se preocupe, os atendimentos, lista de presença. Às vezes pergunta assim, mas e se o atendimento não for feito no SEMEC, for feito por um parceiro? Tem que ter a nossa lista de presença. Tu vai dizer para o parceiro, olha, me desculpe, tu tem a tua lista, mas eu tenho que passar a minha. Desculpe, tu tem a tua avaliação do evento, mas eu preciso passar a minha do projeto, que é diferente. A minha não avalia se a sala está boa, se o cafezinho foi bom, se o instrutor está bom. A minha avalia se aquele conteúdo é aplicável ou não na minha vida. É essa avaliação do nosso evento. Então, assim, eu posso fazer ação em parceria com o Sebrae delas, com Rede Mulher Empreendedora, com qualquer outro parceiro que tenha no estado, no município? Pode, deve, está escrito lá no projeto. Atendimentos realizados por intermédio do SEMEX, criados, desenvolvidos e fortalecidos, ou de parcerias, em especial com o Sebrae. Então, assim, deve ter parceria, mas o nosso registro é à parte, tá? A gente tem que fazer o registro. Como é que tu vai comprovar que eu levei 50 mulheres lá do meu SEMEC para fazer um curso de liderança no Sebrae delas. E como é que tu comprova isso? Com a lista de presença, com a avaliação do evento e com as fotos. Com o relatório, REA, que é o nome do relatório que vai ser colocado, que inclusive ele tem um campo com as informações para preencher no SAS, tá? Que deu aquela correria no fim do ano, agora nós vamos fazer tudo organizadinho por mês, né? Já registra ali e já insere no SAS, tá? Márcio depois pode falar sobre isso, né? Mas ele já vem com um campo das informações que o SAS pede, tá? Então, assim, a gente procurou se antecipar, né? Não ser mais reativo, mas sim proativo, para não, como é que é? Sanar problemas que aconteceram e que a gente não quer que aconteçam mais, tá? Então, foi criado esse formulário, o REA, relatório de evento ou atividade. Atendimento. Evento e atendimento. REA, relatório de evento e atendimento. Então, ele tem lá os dados do evento, pede as fotos, tem a pesquisa e tem o modelinho da lista de presença, tá bem? Pessoal, volta nessa tela, por favor, para não pairar dúvida aqui. Quantitativo de SEMEX criados, desenvolvidos e fortalecidos. Cada estado pode ter um pouquinho de cada, ou pode só ter ainda nem um deles, ou nenhum criado. Entende? E de repente, com base no plano de ação, exatamente. No plano de ação eles colocaram. Com base no seu plano de ação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o estado de Minas, que tem bastante, ou aqui no caso de São Paulo, que tem também bastante. Nós temos SEMECs ou Conselhos da Mulher, que foram criados antes do SEMEC, que já existem, estão lá. Eu tenho proximidade com eles, eu vou conseguir fortalecer eles, então eu posso computar. Se eu não tiver relacionamento com ele, apenas saber que ele existe, é porque em algum momento vou atuar em sinergia com ele, mas eu não estou monitorando ele, eu nem tenho perna para construir isso. Então, assim, sempre olhem para o seu plano de ação, que é onde vocês têm governança, para realizar colocar esses números aqui. O que eu, dentro da minha governança, da minha conselheira, do meu presidente de federação. E também há um fato importante. Todos nós estamos criando SEMEX, mas não tem como quem está criando não sensibilizar algum presidente ou algum conselho que se desenvolva ou ele é criado até sem a nossa governança. E está tudo bem. Vai acontecer isso, porque nós não vamos poder estar toda a reunião com esse SEMEC criado ou com esse pequeno agrupamento de mulheres. Né? Nós temos um exemplo aqui, o caso da Camila de São Paulo. O que ela tem feito? Ela tem tentado, são 20 regiões administrativas, junto comigo e com a Dominique, nós temos 400 conselhos, cada um no seu nível. A gente criou um WhatsApp regional, onde ficam lá 15, 20 cidades, a gente ali trabalha de forma genérica o que está acontecendo,
vai sabendo qual que é o SEMEC que está conosco, tem uns que têm vida própria, mas o mais importante para nós é o quê? Saber os que a gente consegue atuar, que está dentro do meu plano de ação, e no momento oportuno a gente saber aonde aquele SEMEC existe naquela cidade. É isso que a gente, não é que a gente quer o base de dados, que a gente quer conhecer as pessoas e tal. Não, significa o seguinte, quando alguém entrar em contato com o SEMEC Nacional e perguntar, olha, eu sou uma empresária, eu vi o nome SEMEC pelo Instagram, através do Liberdade para Empreender, na cidade de Quixeramobim, no Ceará, tem SEMEC? Não sei. A gente não sabe. Você tem que procurar uma associação comercial lá para saber. Se a gente sabe, a gente vai ter dentro do nosso mapa pelo menos um telefone para que a pessoa entre em contato. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa compreender. Eu estou vendo o pessoal fazendo algumas perguntas, algumas são de ordem genérica, a gente pode responder no final, mas a gente vai abrir para o final para as perguntas ou específicas ou genéricas, tá? Pode dar sequência, Ariadne. Isso foi bem colocado, tá? Todos têm o plano de ação e no plano de ação tem exatamente esses quantitativos divididos nessas 3 opções. Quantitativo de SEMEC criados, quantitativo de SEMEC desenvolvido e quantitativo de SEMECs fortalecidos. Alguns estados colocaram só criados, outros estados colocaram criados e desenvolvidos, outros estados colocaram criados e fortalecidos. Vocês têm o plano de ação de vocês e no plano de ação, página 1, em metas, está lá o que vocês colocaram com o de acordo da conselheira de vocês. E foi publicado no grupo Zap do Estado, foi mandado para o e-mail da gestão. Então, são aquelas metas que estão lá, tá? Não significa que atingiu aquela meta, vai parar de trabalhar. A gente tem estado que planejou, botou no planejamento, criar 2 SEMECs e já criaram 5. Tá, tem outro que botou 5, já está em 14, tem um que colocou atender 85 mulheres, já está em 600. Então, assim, é o resultado do trabalho, né? Fica bonito tu colocar lá que ia atender 100 ou 80 ou 50 e atingiu 500, né? Quantos por cento da meta é isso, né? Então, assim, é mérito de quem está ali fazendo esse trabalho. Como é que é um espelho do trabalho de vocês realizado, tá? Aqui no relatório de eventos de atendimento, né, a gente já falou para vocês. Quando tiver um evento de atendimento, vocês mandem o REA, que é o relatório de evento de atendimento, preenchido com as fotos, tudo direitinho, tá? O que é um evento de atendimento? Aí a gente vai falar aqui. O que são eventos de atendimento? São reuniões, eventos de capacitação de hard skills, né? Competências técnicas e soft skills, competências emocionais, consultorias, mentorias, a serem realizadas por intermédio dos SEMECs criados, desenvolvidos, fortalecidos, em conjunto com a rede de parceiros, em especial o SEBRAE, e devidamente registrados e contabilizados, tá? Por isso a importância da gente ter o nosso controle. O parceiro pode dizer, não se preocupa, tem a minha lista, mas a gente tem a nossa. A gente precisa passar, tá? Porque o projeto exige, tá? E tem que botar no site. E tem que colocar lá no SAS também. Esse é o relatório, tá? Então, ele tem os dados da coordenadora, conselheira, dados do consultor, os dados do atendimento, os dados para o SAS, fotos do atendimento, e os dados para a consolidação da pesquisa. Agora, a pesquisa também tem que ter o bom tom. É um evento de 1.000 pessoas. Eu não tenho como passar essa pesquisa, porque se passar online, metade não vai responder. Se passar no papel, não tem como consolidar, né, 1.000 pesquisas, que foi o que aconteceu agora. Teve um evento de 1.000 pessoas e não sei o que, e não passou a pesquisa. Então, fala com a gestão, fala com o seu ponto focal e explica essa situação, e aí ali no campo pesquisa, consolidação da pesquisa, vai uma justificativa do porquê que a pesquisa não foi aplicada, tá bom? É isso que vai funcionar. Quanto à criação de SEMECs, aquilo que a gente falou, tem que ter a ata da fundação, que é uma ata muito simples, é uma página só, né? Dizendo qual é o endereço do SEMEC e que dia foi realizada a reunião de abertura, é bem simples, é meia página. E tem que ter a foto, quem são as pessoas focais, e 6 fotos do evento, sendo uma do total de pessoas presentes. Aí tem aqui a ata, o modelinho de ata.
de abertura, modelinho na nossa lista de presença, que vocês já conhecem, né? Só foi tirado aqui o CNPJ, porque o cadastro no SAS é por CPF, né, Márcio? Então, teve essa adaptação. E aqui tem um checklist de constituição de CEMECs. Às vezes, assim, ai, nossa, eu já fiz tudo que tinha no plano de ação, e no meu plano de ação, e agora eu não sei, no meu mês, agora para fazer mais coisa, para fazer minhas horas. Tem um checklist aqui minucioso de tudo o que tem que rolar num CEMEC criado, num CEMEC desenvolvido, num CEMEC fortalecido. Assim, é muita coisa. O próprio Olival, o Márcio, fala assim, não, isso aí é lá para segunda rodada do projeto. Mas quem tiver interesse, eu queria ver, porque eu posso ir adiantando alguma coisa, né? Posso fazendo já uma preparação. Tem um checklist montado sobre o que precisa fazer para um CEMEC criado, um CEMEC para ser desenvolvido e um CEMEC para ser fortalecido, tá? É um checklist. Inclusive, a consultora, eu acho que foi de Goiás, ela fez um modelinho também que ficou bem interessante. O plano de ação elaborado, né, a sistemática de acompanhamento da execução, a base vai ser o plano de ação elaborado, e tem uma planilha de controle dos status das metas do plano de ação. Toda vez que a gente receber o RAC, a gente vai abrir o RAC, vai analisar o RAC, vai direto naquele campo e vai preencher essa planilha com um parcial do executado. Aqui já estão todos os estados, os consultores responsáveis e as metas que foram colocadas no plano de ação. E vai ser exatamente a mesma planilha, né, com as mesmas cores do BSC, o verde para quem está em dia, está conseguindo andar, o laranja para quem... Não, o verde é para quem já executou, o laranja para aquilo que ainda está em andamento, o amarelo para o que está em atraso e o vermelho é para o que está com problema. E agora a nossa sistemática de acompanhamento e monitoramentos. A equipe de apoio à gestão, os pontos focais, eles são assim, essenciais, imprescindíveis para o trabalho que vai ser realizado. Por quê? Porque vão ser eles que vão girar os pratinhos e ver, junto aos estados, o que está acontecendo, o que precisa para que as metas sejam atingidas, né? Os pontos focais são exatamente as bases de apoio da atuação dos consultorias, né, dos estados. Então, tem que ter reuniões semanais desses pontos focais com os estados sob suas responsabilidades. E é importante que os pontos focais se apropriem disso, né? E façam essas reuniões com base nos planos de ação. Pessoal, quem são os pontos focais? Dentro daquele WhatsApp que está assim, CEMEC Paraná, vai ter duas letrinhas, sei lá, O/D, exemplo. É o Olival e a Dominique. Tá? S é a Sara. Tá? ML, Maria Luísa. Você está entendendo? Então, assim, é a Nicole. Então, tem uma letrinha, tem uma pista lá. No grupo seu estadual, que está você com a sua conselheira, é sempre a letrinha do seu estado, com duas letrinhas, que vai estar lá 2 consultores ou 1 consultor, mas vai estar toda a equipe. Vai estar o Olival, vai estar a Ariadne, vai estar a Sara, vai estar a Nicole, vai estar a Dominique, vai estar a Camila, vai estar todos os consultores, porque se aquela dúvida ela for específica, muito técnica, consulte uma instrução normativa, a gente não perca a informação. Então, é muito importante utilizar aquilo com propriedade. Eu estou com dúvida nisso, me ajudem aqui, coloca naquele grupo para a gente ter e sanando as dúvidas, tá? Então, quando a gente fala semanal, quinzenal e mensal, ninguém aqui vai ficar fazendo uma agenda já para o ano todo. Mas a gente tem que entender que isso faz parte da disciplina. Faz parte de alcançar uma boa entrega. Imagine se você deixa para realizar todo o seu trabalho no final do mês e tem uma dor de barriga de ABC, não tem um evento. Você vai declarar o quê? Então, a gente percebeu que a gente apoiou muita gente porque era um processo de sensibilização, as dificuldades são maiores. Agora que eu já determinei o meu plano de ação, eu vou tentar criar uma agenda positiva dentro da minha governança de consultor e conselheira, criar ações que eu consiga desenvolver para comprovar as minhas horas e também que esteja alinhado com o meu plano de ação. Gente, é uma questão de prática. Ah, a nomenclatura mudou muito, não sei o que não. Gravou uma vez? Está lá. Abre do mês no início, já coloca possíveis ações, já negocia um calendário, já tenta se relacionar e essas horas vocês vão comprovar. Importante,
do print dessas reuniões, dessas conversas, desses e-mails, é assim, ó, nunca vai pairar dúvida, mas assim, a partir do momento que a gente tirou aquele print aqui, né? Quem tirou pelo computador? Já saiu lá a data e o horário da nossa reunião, não é verdade? Então, por exemplo, nós temos aqui uma print de uma reunião nossa, que nós começamos a reunião 15h30, já são 17h20, 2 horas de reunião. Se a gente tirar um print agora, foram 2 horas de reunião. Então, tem reuniões que são rápidas, mesmo sendo rápidas, com a sua coordenadora, com o presidente da federação, ou participando de uma palestra, às vezes o desdobramento disso é maior. Então, quando a gente coloca reuniões semanais com os pontos focais, é abrir espaço para a Sara, para a Nicole, para a Maria Luísa, para mim, para o Márcio, para a Dominique, para a Camila, para assim, gente, e aí, como é que está a semana? O que vocês estão pensando em fazer a semana? Ah, eu estou com dificuldade porque o evento foi cancelado e tal. Então, vamos organizar um próximo, vamos criar uma ação. É a sua governança em poder já construir uma agenda positiva dentro da sua governança e da consultora para poder justificar no final do mês. Porque não adianta chegar no final do mês e falar assim, ah, então, você sabe, nós estamos no mês de dezembro, e o mês de dezembro é férias, ninguém quer fazer nada e tal, mas o que está dentro da minha governança fazer? Né? Então, é nesse sentido. Desculpa, Ariadne. Não, perfeito. Uma outra finalidade também é que se identifique os problemas o mais cedo possível. Então, nessa reunião semanal, conversa toda que toda semana tem, o ponto focal vai saber os problemas específicos que estão acontecendo e vai poder dar o direcionamento para solucionar, para ajudar. Senão fica a pessoa com problema lá, ele não tem como resolver e o problema fica insolúvel por muito tempo. Então, esse escalonamento possibilita que a gente vá subindo os níveis até se encontrar alguém quem possa ajudar. Vai ter casos em que a gente vai ter que levar para a gestão do projeto para que ela possa... Tem coisas que vão passar pelo ponto focal, que vai precisar chegar à gestão, para a gestão fazer uma articulação, quem sabe. Ah, está com uma dificuldade no estado, está com uma dificuldade naquela região. Ah, é de articulação, de sensibilização, de mobilização. Ah, não, precisa de uma ação de marketing. Então, assim... Alguém já ouviu aquela história? Alguém já ouviu aquela história de que santo de casa não faz milagre? Sim. Né? O que a gente quer, talvez, ajudar nesse sentido? Às vezes, por exemplo, a coordenadora pensou numa situação, a consultora pensou em outra situação, o presidente da federação quer fazer outra coisa, etc. E tal. Então, assim, às vezes, a gente tem que entrar nessas pautas ou nesses assuntos, para que a gente possa até combinar, para pedir ajuda para o presidente da federação sobre um compromisso assumido. Né? E ele, muitas vezes, acaba nos flexibilizando quando a gente consegue construir isso de uma forma institucional. Então, assim, é muito importante. Coloquem o que é possível dentro do plano de ação, que tudo vai acontecer. Agora, o que é um sonho, a gente vai deixar para o projeto número 2, que vai acontecer, que é o que a gente vai poder bombar em recursos, em rúbricas, que a gente vai poder manter todos vocês, que é tentar construir uma ação muito mais profícua do que a gente está fazendo hoje. Que hoje nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tirando, que nem o pessoal fala, né? Nós estamos com carvão molhado fazendo churrasco. Não é assim? Tentando soprar para pegar a brasa. E assim, nós temos estados que estão bem avançados e outros menos. Não tem problema, isso é natural, gente. Não é uma competição. Não existe competição, existem fases. Tem fases boas que acontecem, que desdobram, que saem, depois ela dá uma acomodada por causa de alguma situação. Outra situação pontual e importante vocês saberem, nós estamos num ano atípico, é um ano de eleição. Muitos municípios, às vezes, se envolvem fortemente nos assuntos políticos e, de repente, vão priorizar essas pautas. E a gente não vai ter governança, mas a gente precisa saber qual é a nossa, dentro das nossas atividades, o que a gente construiu para que, de fato, aquilo acontecesse. Tá? Então, acho que era isso. Quando a gente mencionou que tem gente que atrasa, sempre os mesmos, a gente sabe que tem alguns estados que são mais difíceis, às vezes a governança não está tão alinhada,
mas faz parte. O que a gente não pode, gente, imagine o seguinte, imagine nós que precisamos consolidar o trabalho de vocês e mensalmente ter uma reunião, às vezes quinzenalmente ou mensalmente com o Sebrae para apresentar os nossos dados e a gente apresentar dados incompletos, porque um estado falhou. Então, essa ideia de passar uma reunião logo no início do ano é para a gente tentar o seguinte, quem tem facilidade, nos ajude a ajudar quem mais precisa. E quem tem dificuldade, fale a verdade, sempre. A verdade cura. Quando a pessoa tem a responsabilidade de falar assim, olha, eu não estou conseguindo, eu não consigo fazer isso, preciso dessa ajuda, a gente vai ajudar de forma coletiva a construir uma solução. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Não é caça às bruxas, que ninguém está fazendo, que é não sei o quê, não. É esse tipo de coisa. É evitar, por exemplo, liguei para meu ponto focal, pedi mais uma semana de prazo. Liguei para o Olival, pedi mais uma semana de prazo. Pedi para não sei o que tal. Gente, vamos usar isso quando verdadeiramente a gente precisar, tá? E não porque já se acostumou a isso. Na primeira fase, tivemos a condição de. Agora não, agora a gente tem que apresentar o básico, que é o atendimento. E o atender poucas pessoas. Nós temos que atender. Qual que é a meta total de atendimento, Ariadne? A meta geral? Geral. 2.170. 2.170. Gente, 2.170 atendimentos para um projeto nacional é nada. Mas eu não posso pegar os 2.000 e jogar só para São Paulo. Eu preciso ter um pouquinho em cada lado. Então, o pouquinho de vocês é muito, gente, é muito. Desde que ele aconteça. Só os atendimentos, o Orlando está falando aqui, é 1.650. É pouco. Os atendimentos. Às vezes a pessoa, às vezes é assim, nossa, eu preciso atender o meu estado todo. Não, gente, façam um pouco. Que seja 30 atendimentos, 15, 20. Deixa ele passar. Né? A somatória é o que nos interessa. Pode ir, Ariadne. Então, nessas reuniões semanais, exatamente isso. Os pontos focais têm que se apropriar dessa responsabilidade, dessa importância de atuação e ficarem girando os pratinhos dos estados. E aí, gente, como é que está o plano de ação? Está fazendo? O que tem de dificuldade? O que tem que precisa? Precisa que a gente atue? Aí aqui tem reuniões quinzenais dos pontos focais com a equipe técnica, que somos nós. Mas, assim, aconteceu alguma coisa que precisa acionar a equipe técnica, não vai esperar a reunião quinzenal, aciona na hora, no dia, chama a gente para entrar na reunião com a UF, manda um zap depois da reunião, tomar uma atitude, atuar proativamente o mais cedo possível para resolver. Precisou de uma intervenção em marketing, precisou de uma intervenção da gestão, vamos acionar essas intervenções. Não, vou esperar a reunião quinzenal para poder pontuar isso. Não vamos esperar. Tá? E aí terão as reuniões quinzenais dos pontos focais, né, da equipe de apoio com a consultoria técnica, e estão programadas reuniões mensais aí das consultoras UF e dos seus pontos focais com a gestão. E aí, nessas reuniões, o ponto focal vai dar cara a tapa e dizer, os meus estados estão assim. Eu tenho 5 estados, um está assim, assado, o outro está assado assim, o outro está desse jeito, assim, assim, assado. Não é cada estado vai falar. É o ponto focal vai apresentar o resultado de cada um dos seus estados ou uma planilha onde vai estar consolidado aquilo. Na verdade, já vai ter a planilha, porque a gente vai estar alimentando essa planilha e vai só colocar, não, o estado tal ainda está precisando disso, 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 o estado tal já está bombando e está fazendo isso, isso e isso. Então, vai ser uma reunião mensal de prestação de contas da execução e de dificuldades, boas práticas e necessidades que estejam sendo verificadas ali, tá? Então, são reuniões semanais, quinzenais e mensais. Agora, precisou acionar a gestão antes disso, a gestão vai ser acionada, tá? Aí, no plano de ação, né, nós temos aqui, esse aqui, a página 1, são as informações iniciais, gerais do SEMEC, e são as metas por estado. Quantos SEMECs vão ser abertos, implantados, criados, e quantos SEMECs aqui, nesse caso, né, do Rio de Janeiro,
São 4 novos SEMECs implantados e 2 SEMECs antigos fortalecidos, 120 empresárias e empreendedoras atendidas. Então, vai ser com base nessas metas que o desempenho vai ser acompanhado, monitorado, avaliada a execução, tá? Então, 2024 é execução, é concretização das metas. E não com base em inferências, achismos, ou seja, aumento do número de mulheres que estão frequentando o SEMEC, mas aumento de quanto para quanto? Eram quantas antes, ficaram quantas agora? É isso que nós vamos ter que colocar, tá? Evidências, tá? Não são inferências, são evidências comprobatórias, né? O que comprova? Porque às vezes coloca lá, pontos positivos, aumento do número de mulheres atuando no SEMEC. Sim, mas e saiu de quanto para quanto? Eram 50 e agora são 100, eram 5, agora são 20. Quais são os números envolvidos? Agora é o momento dos números, dos percentuais, tá? Aí eu vou falar um pouquinho dos projetos de impacto social, né? Nós temos o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é a iniciativa privada ou mercado, e nós temos o terceiro setor, que são as instituições sem fins lucrativos, as paraestatais, né? Que é uma zona de intersecção entre a iniciativa privada e o setor estatal. O TCU enquadra o SEBRAE como uma paraestatal, né? Antigamente, no terceiro setor, em projetos de impacto econômico, social, que é o caso do nosso projeto, tinha muito amadorismo, né? As coisas eram feitas de qualquer jeito, não tinha que prestar conta detalhadamente, o investimento, quem botava dinheiro, botava fundo perdido, mais para fazer um grau com a sociedade de que, estou investindo no econômico e social, não sei o quê. Só que agora não existe mais isso. Agora a exigência é profissionalismo. Execução com base em projetos, planos detalhados, necessidade de prestar conta detalhada. O auditor quer saber assim: o consultor respirou quantas vezes? Ele foi almoçar que horas? Ele comeu o quê? Entendeu? É isso aí que a gente tem que colocar no nosso relatório, tá? Fez reunião com quem? Ajudou o SEMEC? De onde? Não sei o que, aumentou o número de mulher, de quanto para quanto. É isso que a gente tem que colocar no nosso relatório. E o investidor, ele quer saber tudo, ele quer saber o impacto das ações, quem ajudou, onde foram feitas, quantas pessoas estavam lá, entendeu? Como é que foram realizadas essas ações. Hoje em dia, a gente ainda tem os chamados dinossauros que estão no amadorismo lá, mas eles estão fadados à extinção. O profissionalismo é a tendência do futuro e é um mercado dos projetos de impacto econômico e social, ele está crescendo muito, gente. Quem crescer junto com ele vai ter lugar ao sol. É importante a gente crescer nessa caminhada como consultoria. Nós crescemos muito, né, Orlando? Nós estamos crescendo. A gente não conhecia essa questão do viés político, das articulações, das negociações. A gente fica muito impressionado com isso, sair de 6 SEMEC para 25 SEMECs. É uma coisa que para nós é nova, né? E a gente está crescendo nessa caminhada, está aprendendo muito. E vocês vão aprender muito e a gente vai continuar aprendendo. E é importante que a gente amadureça. A palavra é amadurecimento da nossa consultoria. Pessoal, Agregar valor ao que nós estamos fazendo. aproveitando aqui é o seguinte, ó, aqueles que vão assistir depois, né? Porque a gente sabe que, como a gente falou, ninguém é CLT, todo mundo é PJ, dentro desse PJ nós prestamos serviço. Então, assim, a pessoa participou com a gente aqui do começo até o final, né? Ela, naquele dia, ela fez essas horas de aprendizado, participando, ouvindo, perfeito? Quem vai assistir depois vai ter as mesmas horas a computar. Vai assistir pelo YouTube, ponto. Naquele horário, dando aqueles prints, mostrando, coisa do tipo. Então, assim, é muito importante esse tipo de evidência. Cada um vai trabalhar num horário, dentro da sua disponibilidade, combinado com seus pares, né? E eu queria aproveitar aqui, que já que a Ariadne mencionou sobre a forma como era, como vai ser, na verdade é assim, para a gente se tornar pessoas melhores, a gente tem que estar com os melhores. E nós temos aqui, cada um tem um dom. E esse dom está sendo compartilhado, nós estamos tendo uma oportunidade, eu estou aprendendo a cada dia com a convivência de todos. E nós temos essa oportunidade de aprendizado. Então, nós estávamos na esfera de identificar dentro da rede das associações comerciais o que tem, se tem,
Depois, incentivar a criação. Depois, daqueles que foram criados, aproximar redes, que é o caso da Dominique, que está aqui. A Dominique, gente, além de apoiar em tudo, a Dominique é a nossa consultora de redes. É uma das principais consultoras a trabalhar com a gente. Em que sentido? De fazer os nossos termos de cooperação, de atuar junto às nossas consultoras consultivas, que são aquelas que têm expressão nacional dentro dos seus respectivos segmentos. Então é muito importante assim, aquela associação tem um conselho? Tem, mas ele está, como é que eu digo, em consonância com algum outro grupo, com alguma outra rede, algum parceiro, o Rotary, a Associação das Mulheres Empreendedoras da Engenharia e etc. e tal, é muito importante vocês também criarem, dentro dessa segunda fase, o relacionamento que esse conselho tem com os demais conselhos, que também não são nossos concorrentes. Às vezes o SEMEC acha que vai atender toda a necessidade de uma mulher. Não vai atender. Cada SEMEC tem uma vocação, cada associação tem uma vocação. E existem vários grupos de mulheres que vão atender especificamente um pilar, seja ele político, seja ele de startup, seja ele de engenharia, seja ele. Então é muito importante caminhar também com esses grupos. Esses grupos vão se ajudar a construir. Cada um vai ter um foco. Ninguém é bom em tudo. O que a gente sabe é que os SEMECs são ambientes que a gente consegue incluir várias mulheres com classes sociais diferentes, com qualificações diferentes e que atende vários segmentos empresariais. Então é óbvio que para alguns assuntos vai conseguir bastante gente, para outros assuntos são específicos. E a gente vai poder direcionar para esses parceiros. E aí acho que a Dominique, aos poucos também, conversem bastante com a Dominique. Quando vocês fizerem um evento local, no estado, eu vou fazer o evento do SEMEC A relacionado à gestão de fluxo de caixa. Convidem a entidade parceira para participar quando o assunto é genérico. Coloca o logotipo dela. Colocando o logotipo desse parceiro, ele vai convidar mais mulheres a participar daquele tema. E você vai ter uma rede maior para evidenciar, entende? E vice-versa, é uma troca. Às vezes você realiza um evento e às vezes você co-realiza. Você está junto com ela, a pessoa aplica o seu logo do SEMEC no dela e vice-versa. Tá ótimo. Essa questão das redes, tenho dificuldade em montar a rede, queria montar uma rede. Aciona a gestão, o ponto focal que vai acionar a Dominique para ela orientar, mandar um manual. Tem um manual de formação de redes, tem material sobre redes ali, né? Então, assim, sempre o ponto focal vai estar ali identificando essas necessidades e passando essas necessidades, ou para a consultoria técnica, ou para a gestão do projeto, né? Mas é importante exatamente essa aproximação. E nossa mensagem final, né? Segundo o provérbio africano, toda manhã na África um leão acorda. Ele sabe que tem que correr mais rápido que a gazela ou vai morrer de fome. E toda manhã na África também uma gazela acorda e ela sabe que precisa correr mais rápido que o leão se ela quiser sobreviver, né? Então não importa se você é leão ou gazela, né? Quando o sol nascer, ou seja, quando o ano novo agora começar, realmente é melhor você já estar correndo, fazendo o seu melhor em tudo, em todas as oportunidades e buscando o impecável, o uau, né? Busquem o uau, né? Uau, nossa, como o trabalho dessa consultoria melhorou, como ficou diferente, como a qualidade do que ela está entregando ficou diferente. Então, é isso que a gente quer fazer com todos. A gente quer ter 23 uaus, né? Tendo 23, 25 uaus aí, né? A gente vai ter um projeto uau, né? E é exatamente isso que a gente quer, que o Sebrae diga uau para a CACB. Então, ficamos à disposição. Nossa parte nós encerramos, né, Orlando? Eu vou pedir para o Márcio fechar, a gente fecha a gravação. Aqueles que quiserem ficar e conversar um pouco mais, para a gente já ter uma gravação aqui bem acentuada, mas eu acho que foi importante. Eu acho da gente passar a mensagem que precisava ser passada. Márcio?
Bom, para encerrar a gravação, a gente vai abrir as perguntas, né? Agradecer a presença de todos e também os pontos focais, também toda a equipe do projeto fica à disposição. Lival, estou encerrando aqui, vamos abrir. Tá.